Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Vinho Cotonê. Momento que eu chamo a pessoa fora da curva, abro uma garrafa de vinho para a gente descobrir toda a trajetória dela, enfim, os segredos, tudo que movimentou de fato aí a vida dela. Bom, mas hoje estou uma pessoa muito especial. Eu estou aqui com o Marconi Moraes. Ô Marconi, Tudo bom? muito obrigado por aceitar o convite. O Marconi, que ele além de empreendedor, ele é diretor do Procentro. Então ele vai contar um pouquinho pra gente da sua história e entender também. Acho que tem muita coisa que vai falar de cultura, de tudo, né, Marconi? Até a sua história de São Paulo. Então vamos bater esse papo. Obrigado por vir, viu? Poxa, obrigado, Caio. Obrigado aí. O prazer é meu estar aqui com vocês, poder compartilhar essa história sempre muito bacana. É uma honra estar aqui com vocês, poder contar não só a minha história, mas a história de todo mundo que me influenciou, né? Porque a história de uma pessoa não é sozinha, né? Então estou à disposição. Vamos embora, vamos bater esse papo aí. Vamos embora. E até agradecer também o Rafael Brancatelli, que foi um dos nossos convidados, acho que do sexto Vinho Cotonê, que indicou para você vir aqui, né? Rafael, gente boa demais, episódio incrível. Então, quem não viu ainda o episódio com o Rafael, já pesquisa aí, depois que acabar isso daqui, você vai lá e já acha aí o episódio do Rafael, viu, pessoal? Bom, mas pra gente começar, vamos abrir o vinho, né, Claro, vamos Marconi? embora. Opa! Hoje que eu trouxe um vinho da região Douro, em Portugal, né? Velho Mundo. Então, que até tem muito a ver, que a gente vai falar de... A gente estava falando até da história, assim. Acho que Portugal é um país que conservou muito a história, né? Assim, das suas... Como posso falar isso? Os seus costumes e tudo mais. Acho até Sim. bem melhor que o Brasil, eu acho, né? A história de Portugal é um conto épico, né? Maravilhoso, cheio de heróis, enfim, É. e vários personagens importantíssimos. Eu até nem me atrevo muito a falar sobre isso, mas recomendo a todos que assistam um documentário que tem na Brasil Paralelo, que chama Brasil, a Última Cruzada. É uma trilogia Interessante. maravilhosa que eles contam desde a época da invasão moura, né, na Europa, Sim. onde dizimou boa parte dos povos que estavam lá, foram escravizados e tudo. E Portugal, junto com a Espanha, mantiveram uma resistência ali, quase que milagrosa, né? Na verdade, a origem existia um milagre, né, naquela Certo. região, Uhum. que conseguiu voltar à expansão ali dos povos ibéricos, né, e portugueses ali, Uhum. enfim. Então recomendo a todos que assistam, que é fantástico, cara. Às vezes a gente desvaloriza muito a nossa história, os portugueses, né, enfim, diminui, mas muito pelo contrário, cara, negativo. Os caras são heróis, assim. A gente advém de um povo muito forte, um povo Muito heróico, forte, cara. Os com portugueses certeza. são fundamentais. Pode. Mas já começamos. Ó, você já viu, pessoal, o repertório do Marconi, né? Falei só de Portugal, já. E Já ainda falou que não começa se atreve a falar muito, né? Não, porque é uma seara que realmente são poucas pessoas que ainda no Brasil reconhecem de fato, né? Mas é importante. A gente, Com certeza. quem tem interesse em conhecer um pouco mais, super recomendo, cara. Então, Portugal tem muita história, né? Então vamos Isso brindar aí. aqui, né? Saúde. Saúde. Viva. Nossa. Muito bem. Então vamos lá. Então, Marconi, Poxa, a gente tava até falando, se quiser deixar aqui depois ficar mais perto tá pra você bom, pegar, beleza. Não, tá tranquilo. fica à vontade. Aproveitar a envergadura aqui é tranquilo. Verdade, até isso, né? O Marconi que além de você ser empreendedor, hoje diretor do Procentro, você era atleta antigamente também, né? Você já jogou basquete também. Joguei né? basquete durante 4 anos, né? Joguei no Paulistano, joguei no Palmeiras e foi muito bacana. Foi ali a base de onde aprendi a trabalhar em grupo, né? O esporte em grupo exige muito da mente da pessoa. Trabalhar em coletivo, trabalhar em comunidade ali é fundamental. Então foi uma base para mim muito importante o esporte, cara. Eu imagino, para mim também foi, né? Eu que era atleta de natação, vejo como o esporte molda a nossa cabeça, né? Dá muita disciplina, até a parte também que eu vi que moldou muito de você ter escolhas, saber escolher assim, às vezes, poxa, tem que passar por dor, tem depois passar pela recompensa também. Então, você viver esses mundos que às vezes pessoas que não foram atleticamente têm que às vezes passar por algumas coisas de uma maneira mais
difícil depois da vida adulta, né? Exato. Então o esporte ensina muito a gente muito mais jovem, né? Demais. E assim, eu falo como brincadeira porque eu nunca fui a fundo nisso, né, para poder afirmar assim, mas eu vejo que a gente como sociedade, quando a gente deixou de guerrear como tribo e passou a conviver em harmonia, a gente precisava continuar a nos provar frente à realidade. Porque, veja, se a gente hoje sobrevive é porque a gente conseguiu em grupo criar uma sociedade confortável, né? Com certeza. O prédio que a gente está aqui, a câmara que a gente está aqui, então assim é um processo evolutivo de milhares de anos e de pessoas trabalhando em grupo. Num determinado momento, quando a gente começou a conviver pacificamente, a gente não precisava mais provar a nossa própria vida todos os dias, porque você tinha que lutar com um leão, lutar com um inimigo para defender a sua própria família ali, etc. Naquele mundo mais tribal, às vezes, né? A gente criou o esporte para que a gente entre em contato direto com essa realidade, que a gente se afastou com esse mundo mais confortável. Então, acho que, para mim, o que foi muito precioso no esporte que eu consigo reconhecer hoje é o fato de ele nos aproximar com a realidade. Ou seja, nem sempre, por mais que você queira, o seu desempenho vai ser de acordo com o que você espera. E existem pessoas melhores do que você, existem pessoas piores do que você, existem pessoas honestas e desonestas dentro de todas as competições. Então, o esporte, acho que é um laboratório incrível. Eu acho que é assim, fundamental. Hoje, qualquer pessoa que fala, oh, bom, meu filho, não sei o que, fala, põe para fazer um esporte. Vê se ele se identifica com alguma coisa, traz ele para a realidade, aprende a lidar com frustração, aprende a trabalhar de forma coletiva, seja até no esporte individual, tênis, natação, etc. Você tem um técnico, você tem uma pessoa que está te mentorando ali, enfim, é importantíssimo, cara. Eu vejo que o esporte para mim foi fundamental na minha vida, assim. Eu vejo que o esporte dá muita humildade também. Você fica exato. muito... Porque ou você tem humildade mesmo, porque você é uma pessoa humilde e tudo mais, ou você aprende na marra a ser humilde no esporte, né? Exatamente. Então é interessante isso também. Porque a gente é parte de um todo, né? Mas a gente não consegue observar isso, muitas vezes. Porque eu só vi o mundo dos meus olhos, da minha mente, das minhas experiências, assim como você também só vê nessa forma. A gente tem poucas oportunidades de olhar o todo e saber exatamente o que passa por você. Quem acho que é o único ser que tem capacidade de fazer isso é Deus, de conseguir entender exatamente quais são todas as suas dores, as minhas dores, as dores de todas as pessoas, né? E o esporte acho que consegue dar um pouco dessa humildade de que existe algo superior a gente. E o que está diretamente independente da religião de qualquer pessoa, mas é a realidade. A realidade ela se sobrepõe a absolutamente tudo. É igual a gravidade. Não adianta eu querer, eu posso fazer o que for, posso me sentir ofendido, mas a gravidade ela é um mestre. Você levanta uma coisa, solta, ela cai. A realidade é a mesma coisa. Então ela nos obriga a ser mais humildes. Assim. Então concordo totalmente contigo, cara. O esporte é fundamental. Fundamental. Bom, mas vamos dar uma voltinha ali, vamos entender um pouco, né, que, igual eu estava falando, né, além de ser atleta, mais é empreendedor, né? Hoje você é um dos sócios do Grupo Cidade, né? Que tem vários restaurantes, bares, lojas, né? Você pode até contar um pouquinho mais de história para a gente desse daí. E além disso, diretor, né? O presidente do Procentro hoje, né? Mas, assim, Marconi, até olhando para sua história, acho que começou de algum lugar, né? O que veio antes, assim? A sua vontade de empreender, seu amor por São Paulo, pelo centro? Como começou a história do Marconi, né? Para estar hoje onde você está? São tantos elementos, são tantas variáveis, né, que a gente começa a refletir, né? Tem tanta influência. Inclusive aconteceu um fato engraçado, né? Eu acabei me confundindo com o endereço quando eu fui chegando aqui. Eu que mandei errado, pessoal. Aí eu falei assim, bom, mas qual que é o número e tudo mais? E por incrível que pareça, eu parei a moto para poder ligar para você em frente ao consultório do meu pediatra, que cuidou de mim, enfim, é praticamente um anjo ali, né? A minha gestação foi uma gestação um pouco mais complicada para minha mãe, que eu era muito grande, né, e tudo. Eu imagino. E minha mãe já tinha uma certa idade, e então ele foi responsável por cuidar da minha saúde. Eu hoje sou uma pessoa extremamente saudável porque esse médico cuidou de mim. Então, eu consigo te pontuar uma série de motivos pelo qual eu sou o que eu sou hoje, mas, em essência, por causa dos meus pais. Assim. Tanto meu pai quanto minha mãe, seu Toninho e a Dona Ruth, eles me inseriram da forma que eles souberam fazer no mundo, apresentando tudo que eles sofreram e tudo que eles tiveram de bom. Então, tudo que eles puderam
de melhor deles, eles deram para mim e para o meu irmão. E eu, graças a Deus, consegui reconhecer isso, assim. Tanto eu quanto o meu irmão, honrar pai e mãe, né, daquela coisa dos mandamentos. A gente segue isso bastante à risca, assim, de forma até inconsciente, porque eles não só falaram como deveria fazer, mas mostraram para a gente como fazer, né? Então, desde muito pequeno, eu ajudava meus pais lá na loja, na galeria, tinha minhas tarefas em casa e etc. Então, acho que isso foi dando a dimensão do porquê que eu tenho interesse e acho que é fundamental, assim como a prática de um esporte e tal, na infância ali, né, na adolescência, trabalhar na comunidade, ter noção do que é a comunidade. Hoje em dia a gente perde um pouco disso, até um pouco daquilo que a gente falou, né, da visão do eu e não do nós, né, do entorno. A gente não gosta de participar de uma reunião de condomínio, a gente pouco quer ir lá na reunião de pais e mestres, a gente quer pouco fazer qualquer tipo de participar de um conselho, ou quando você está começando um negócio, fala assim, não, eu sei o que é melhor para o meu negócio, eu não vou criar um conselho aqui para... Sabe, a gente evita trabalhar nesse ponto, mas chega num determinado momento nas nossas vidas que a gente percebe que falta isso. Então, sendo bem sincero, eu tive muita sorte de nascer onde eu nasci, né, de ter a condição que eu tive. Nossa família é de origem pobre, a gente não tem grandes recursos, né, financeiros, digamos assim, mas de carinho e amor sempre teve bastante. E eu fui percebendo isso e fui seguindo meio que esse instinto. Eu me formei em relações internacionais, né? Certo. Parei de jogar basquete porque eu percebi que caras que jogavam melhor do que eu, quando se contundiam, não tinham nenhum tipo de apoio ou, enfim, por questões mesmo de... O Brasil não era o país do basquete, né? Exato. Então, de infraestrutura e tudo. E aí eu falei, não, vou estudar. E aí me formei em Relações Internacionais, fiz pós-graduação em macroeconomia, especialização em branding, cooperação internacional, tudo. Eu falei, bom, vou ao mercado. E aí fui brevemente, 6 meses, fiz algumas consultorias, tudo. Estava tendo sucesso, mas eu comecei a refletir. Eu falei, pô, aí eu estou me afastando dos meus pais, né? E qual que é o objetivo de eu conseguir capital? Depois aproveitar com a minha família, criar uma família, gerar uma família e tudo mais. Então, por que eu vou fazer isso sendo que meus pais construíram um patrimônio legal, que é a marca Galeria do Rock, aquela coisa toda, né? Eu falei, não, pô, peraí, eu vou conviver com eles, porque meus pais são equilibrados, assim, emocionalmente, tem muita gente que tem, enfim, famílias diferentes e tal, mas aí eu falei assim, pô, qual que é a única chance que eu vou ter de estar próximo de um amor incondicional? É muito raro na vida. Minha namorada, a Tayana, espero que casemos em breve, etc. Faço esse desejo, tenho esses votos. Mas existem condições para esse relacionamento. Se eu fizer muita coisa errada ou se ela fizer alguma coisa errada. Agora, o meu pai e a minha mãe, não. É um amor incondicional, né? cara. Então, assim, é um carinho, né? Os nossos pais, geralmente, às vezes alguém tem de um avô, de um tio, de uma tia, enfim. E aí eu falei, não, eu vou conviver com isso. E isso é bom e isso também tem um lado negativo, que você tem que abrir mão de muitas coisas, tem que ser compreensivo, porque essas pessoas também têm defeitos, etc. Mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Não falo dessa decisão do tipo, não, porque eu seria um grande empresário no mercado. Não, simplesmente foi uma escolha. Eu falei, cara, eu me sinto bem aqui, eu gosto de estar aqui e quero tá próximo. E eu percebo que tomei a decisão certa. E muito incrível. Como as coisas foram caminhando, né, o empreendedorismo ali, etc., foi bastante interessante o fato de a necessidade de atuar na comunidade, né? Porque o centro está bastante degradado, né? E aí, então assim, eu não consigo te dizer da mesma forma quando alguém teve um processo de criação de um quadro, né? De alguma coisa assim, eu não consigo te dizer exatamente o dia que teve um estalo, mas acho que foram vários sinais que foram aparecendo. Foram várias coisas, foi um processo, né? Exato. E eu acredito que também deve vir um pouco dos seus pais, né? Porque o seu pai é uma figura muito reconhecida exatamente pela Galeria do Rock, né? Que hoje, igual eu estava te falando, né, pouco, eu, por exemplo, não sou de São Paulo. Eu não conheço muito São Paulo, né? Se for ver, mesmo eu tendo morado aqui já há 10 anos em São Paulo, sou do interior do Paraná. A gente vai conhecer mais vezes alguns lugares mais óbvios, né? Assim, tem muita coisa que a gente não conhece. E a Galeria do Rock, antes de eu chegar em São Paulo, eu já sabia que era a Galeria do Rock. Então, a gente vê a fama que a Galeria do Rock tem, a importância que ela tem, tanto para São Paulo quanto para o próprio centro, né? Mas eu achei muito interessante essa sua parte de você buscar, de fato, ficar com a família, porque é um insight muito interessante.
a gente sempre tem esse ciclo, né? Não, eu vou subir numa carreira, vou ganhar dinheiro para devolver para minha família, às vezes lá na frente só. Pô, por que não aproveitar a família, ficar com a minha família e ainda assim também criar alguma coisa, né? Empreender e tudo mais, que também me dá os recursos financeiros que eu preciso para ter uma vida de qualidade, né? Então, muito legal que você fez essa transição. E eu acredito que quando o seu pai ele começou a atuar mais na galeria do rock, você devia ser muito, muito pequeno, né? Você devia ser molequinho, né? Eu ainda nem existia. Você não existia? Não. Meu Como pai que chegou, foi a história, então? meu pai Conta ele chegou na galeria em 1974. A Galeria do Rock, hoje conhecido como Galeria do Rock, ela é centro comercial Grandes Galerias. Ela faz parte de um projeto urbanístico, né, de certa forma, de um prefeito, se eu não me engano, chamado Toledo Pisa na época, que ele deu isenção de alguns tributos fiscais, etc. Certo. Uma isenção para quem construísse prédios que cruzassem aqueles quarteirões largos do centro novo de São Paulo. Porque São Paulo, né, a vila de Piratininga, era ali onde é a região do Pátio do Colégio, o Centro Velho, que o pessoal fala, onde tem o Farol Santander, que era o antigo prédio do Banespa, etc. São Paulo, até final dos anos 1800, era só uma vilinha ali, mais ou menos, né, até o meio de 1850, 1860. Depois, São Paulo se transformou por causa da expansão cafeicultora, aquela coisa toda. São Paulo se desenvolveu muito rápido. Ela saiu de uma cidade de 20 mil habitantes, 40 mil habitantes, 200 mil habitantes para 2, 3 milhões muito rápido. Foi um salto assim, 50 anos, 100 anos, menos de 50 anos, São Paulo teve um boom muito grande, né? E no processo de expansão, o centro do Vale do Anhangabaú para a Praça da República foi todo planejado. Tanto é que quando você sobe no prédio do Banespa, você vê assim, as ruas são todas retas e tudo mais. Só que fizeram quarteirões muito largos, pensando num motivo, né? Enfim. E aí existia uma demanda no final dos anos 40, anos 50, por espaços comerciais. Então eram quarteirões muito largos, um sol a pino, então você não conseguia transitar direito. Então esse prefeito deu essa isenção, tanto é que hoje você está ali no Largo do Paissandu, você consegue chegar até a Consolação, tudo por meio de galerias que cruzam esses espaços. Vão cruzando, né? E ali, acho que dois arquitetos imigrantes italianos, né, Maria Bardelli e Hermano Zifrid, fizeram um projeto, eles fizeram vários projetos na cidade de São Paulo, né, no Higienópolis tem muitos projetos com eles, etc. E naquela época eles sempre traziam um artista plástico para poder fazer uma intervenção nas construções deles. E a galeria tem duas obras de arte lá. Os pisos da galeria são feitos por um artista plástico chamado Bramante Buffoni. Então, quando você olha da galeria que tem aqueles vãos, né, lá em cima, você vê cada piso é um formato diferente que foi feito por um artista plástico. Então, a gente sempre brinca que quando você entra na galeria, você está pisando em arte. Né? E o objetivo do arquiteto naquela época era fazer aqueles círculos para poder dar um respiro melhor, porque o ar-condicionado era muito caro, né? Até hoje e tal. Mas você sempre está próximo das vitrines, tem uma luz cenográfica. É um projeto arquitetônico assim, primordial. Eles conseguiram realmente encontrar o suprassumo do trabalho que eles foram fazendo. Né? Passados os anos 60, quando a galeria foi inaugurada em 1963, duas décadas depois, se perdeu a função daquilo porque o centro começou a expandir. Paulista, Berrini, etc. O mercado financeiro o berço financeiro saiu ali da Boa Vista e começou a ir para outros locais. E aquele volume que existiam de pessoas ali começou a diminuir. Então, aquele prédio literalmente perdeu a função. 8 andares, 450 imóveis comerciais, não tinha praça de alimentação, não tinha... E aí foi curioso, porque o mesmo incorporador que fez a Galeria do Rock, o Alfredo Matias, ele foi fazer o shopping Iguatemi. Então, ele construiu um conceito meio europeu de centro de compras e depois construiu um americanizado para uma região que foi totalmente americanizada com aquele conceito de carros, quarteirões, etc., que é o Jardim Europa ali ainda até hoje. Verdade. Né? E aí foi construído o primeiro shopping center, acho que da América Latina, se não me engano. Então, a galeria já começou, ela nasceu com um baita sucesso, pré-venda, aquela coisa toda, para abrigar alfaiates, pequenos serviços, lojas de conserto de máquina fotográfica, etc. E meu pai chegou um pouco depois dessa época de inauguração. Meu pai chegou lá em 1974, ele já trabalhava lá. Um dos primeiros trabalhos que ele fez foi lá, né, no centro. Meu pai era em Graxate, lá em Jundiaí, depois aprendeu a consertar rádio de pilha, né, aquela coisa, consertar e montar a rádio. E aí depois ele aprendeu a mexer com máquinas fotográficas. Ele trabalhava ali na Conselheiro Crispiniano, na Sinótica, se eu não me engano, consertando máquinas.
E aí ele adquiriu um dinheirinho ali e falou, pô, vou montar meu próprio negócio. E foi para essa galeria, que já estava meio que começando um processo de decadência ali no meio dos anos 70 e tudo mais, que tinha era ponto comercial muito barato. Aí foi lá, tem até uma fotinho dele lá sentadinho assim, com a mesinha e tal, e ele junto com o irmão dele, meu tio Dimi. E aí ele começou o negócio dele ali na galeria. Foi ali que ele começou, e começou a crescer muito rápido, porque ele tinha uma veia empreendedora muito boa, né? E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Lá dentro da galeria mesmo, começou a ter alguns imóveis lá dentro, tinha 50, 60 funcionários, filial em Curitiba, enfim, cresceu bastante. Nossa, ele cresceu mesmo. bastante lá. Nesse ramo fotográfico, ele cresceu muito. E ganhou muito dinheiro numa época fazendo fotografia aérea. Não tinha drone nem GPS, então ele se especializou em fotografia aérea. Mas, bom, passado em 74, ele começou a crescer nos anos 80. Final dos anos 80, a galeria começou a entrar num processo de decadência muito grande, nos anos 80 inteiro, porque o centro também começou a diminuir o volume de pessoas. Então, hoje, mais ou menos, a sensação de segurança que as pessoas têm andar ali no Campos Elíseos, onde tem um tráfico de droga muito forte ali, ficam os usuários de droga ali, ali né, que é conhecido como Cracolândia? Isso. Né? Mas o nome do bairro é Campos Elíseos. Campos Elíseos, né? Isso, Campos Elíseos. E aí, a mesma sensação que você tem andando por ali na Sala São Paulo, ali hoje, era que você tinha dentro da galeria. Nossa. E aí ele começou a fazer todo um trabalho e eu acompanhei todo esse trabalho. Então, ele virou síndico lá. Né? Isso, aí existia um antigo síndico na época e aí ele, junto com um grupo de condôminos, se uniram para tirar esse cara de lá. Só que você assume um prédio ali onde você tinha 15 pontos de tráfico de droga, ordem de interdição da prefeitura, infiltração desde 1960, o prédio nunca tinha passado por nenhum tipo de reforma, nenhum tipo de adequação, nem nada. E já existia um nicho ali, um berço de lojas de rock. Tinham 3, 4 lojas ali voltadas para esse público do rock. A gente está falando de 30 anos atrás, né? Então não tinha internet, não tinha nada. Era vinil, era fanzine, não existia internet. Então o cara imprimia um fanzine e ficava trocando pelo Brasil, aquela coisa toda, né? E eram culturas extremamente marginalizadas. Quem tinha tatuagem era bandido, quem escutava rock era coisa do demônio, era aquela coisa toda, né? Tatuagem, enfim, era um negócio completamente diferente. Andar de skate era depredação do patrimônio público. Existia uma lei do Jânio Quadros, se eu não me engano. Então, assim, ele pegou aquele prédio e falou assim, bom, acho que a única salvação é a gente conseguir agregar um valor cultural a um espaço meramente comercial. E aí foi o que ele fez. E aí foi onde surgiu a cultura Galeria do Rock, né? O conceito Galeria do Rock. Que basicamente aqui você vai ser bem tratado, você vai ser respeitado desde que você respeite as outras pessoas, todas as outras culturas. Quando ele entrou lá, ele falou assim, esse espaço tem que ser um espaço para a família. Porque se já são culturas totalmente marginalizadas, o que as famílias vão pensar disso daqui? E aí foi onde ele começou a fazer o trabalho, né? E aí eu nasci nisso meio, cara. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu lembro, uma das primeiras lembranças que eu tenho de num sábado, a galeria fechava tipo meio-dia, mais ou menos. Tava lá, né, parado, criança, 7 anos de idade. Aí vem um cara que eu nem sabia o que era aquilo, faz uma carreirinha de cocaína assim no corrimão da galeria, começa a cheirar. Meu pai lá de dentro da loja vê aquilo, vai para cima do cara, briga e tal. Nossa. E aquele cara que ele brigou ali era um dos traficantes que estava sob Sirsu, que eles falam, que é aquela saidinha, né? Certo. Na época, e aí saiu ameaçando ele. Não era criança, não tinha nem dimensão daquilo. Só viu meu pai brigando com outro cara. Caramba, né? Que coisa. Não, e um monte de coisa acontecendo, né? Um monte de coisa acontecendo. E vendo o trabalho não só dele, mas de um grupo de pessoas ali em prol de algo comum, não só para si próprio, né? Isso é muito e bom. Aí foi da onde acho que surgiu boa parte desse meu veio de entender, que falou assim, olha, eu posso construir algo sozinho, mas eu vou ter um limite. O resto depois, o que vai ser do entorno? O que vai ser das pessoas que estão do meu lado, né? Que vai ser da comunidade, né? Então ser foi da o momento comunidade. que você aprendeu tanto com o empreendedorismo do seu pai, que ele, né, começou a ficar, mas também você entendeu que a comunidade era muito importante, né? Exatamente. Você viver em comunidade, criar coisas em prol dos outros também, não em prol de si mesmo, né? E é interessante essa visão que seu pai teve, né? Porque eu imagino que, assim, muitos empresários devem ter passado por lá, devem ter feito o dinheiro que queriam fazer, ficou ruim lá, vou para outro lugar, né? Então eu achei muito interessante também essa visão dele de, não, vou mudar esse lugar aqui, eu vou construir, vou, né? Na verdade, revitalizou praticamente, né? Ele mudou o conceito, não foi nem revitalizar. Revitalizar não é só passar uma tinta na parede, né? Ele literalmente mudou o conceito da Galeria do Rock, né? Ele criou o conceito da Galeria do Rock junto, acredito, com muitas pessoas também, né?
Mas muito interessante, Marconi. Com certeza isso foi um dos seus estopins, assim, de começar a empreender, a ver em Sim, sim. comunidade. E foi também pra gente a época, você se fala muito que você é muito amante de São Paulo, né? Você é apaixonado por São Paulo. Deve ter sido uma época também que você se apaixonou ainda mais pela cidade, né? Eu saía da escola, morava em Pirituba, né? Pegava o Praça Ramos. Até hoje, ainda, de certa forma, construíram-se vários terminais, mas ó, um bairro que qualquer bairro que você estiver em São Paulo, você encontra um Praça Ramos, né? Então, É. pegava o Praça Ramos lá em Pirituba, na Avenida Paulo Ferreira, dava o passe, né? Que era um Passezinho. bilhetinho, né? Entregava lá, parava aqui, descia e tal. Então, assim, é, eu aprendi a conhecer a cidade, entender a história da cidade. E com o tempo eu fui entendendo a importância do... A gente pegou uma cidade pronta. Exato. Mas quem construiu? Quem foram essas figuras? Quem foram essas pessoas? Da mesma forma que hoje eu tenho estima e desejo construir coisas, fazer, produzir, etc., outras pessoas também fizeram e eles realizaram. Cada prédio que está lá no centro, o processo histórico para determinar por que São Paulo foi construída nessa região e não em outra região. Por que foi aqui e Verdade. não em outra? Por que São Paulo teve esse destaque e não Santos? Por que não foi Taubaté que, sabe? É. Por que essas coisas foram acontecendo? E eu fui me interessando por isso, né? E fui me interessando por isso e fui me apropriando disso também. Pô, essa daqui é a minha história. Você é daqui? Eu sou daqui. É, você é da história, A exato. gente é o que aconteceu no passado, né? E vale a pena a gente observar isso, aprender com os erros e ir seguindo e passar o bastão. Estamos aqui todos de forma passageira. Se a gente não se esquece disso, né? A gente tem uma vida muito melhor. Que os estoicos falavam, né? Memento mori, né? Se lembra de que você vai morrer. Então, se Perfeito. todo dia você lembrar disso, você fala, opa, peraí. Você vê as coisas com uma outra visão. Outra Um visão. outro olhar, né? Totalmente. E foi aí que eu fui aprendendo a amar o centro, assim. Não só o centro, mas amar o ser humano, amar a capacidade humana de criação, amar a capacidade que a gente tem de ser fraterno, de ser empático, de conseguir construir coisas juntos, né? E foi engraçado porque teve um dos dias assim, eu não lembro de onde que eu estava vindo, mas eu entrei, estava com pressa e tal, cheguei no metrô, aí tinha acabado de perder o metrô que passou, eu falei, caramba, né? Aí fiquei lá assim pensando um pouco, falei, poxa, pensou se, sei lá, some todo mundo do mundo e aí tem um metrô. Eu nunca vou conseguir fazer um metrô funcionar, nem andar para frente nem para trás, porque, meu, Sim. depende da roda, do não sei, é tanta coisinha. E aquilo me deu um estalo, eu falei, caramba, cara, é verdade, olha só o processo de construção, como a gente tem que agir em comunidade, né? É. E aí, falando com as pessoas, e aí as pessoas, não, mas eu não gosto muito. Eu falei, cara, não é questão de você gostar ou não, você tem que fazer. É necessário isso, né? Essa inserção. E foi da onde os nossos negócios surgiram, assim. A gente hoje basicamente o diferencial dos nossos negócios é agregar valor cultural a negócios que são comuns. Um restaurante é um restaurante, um café é um café, uma lojinha de camiseta é uma lojinha de camiseta. Mas como que a gente faz para poder evoluir isso, né? E além disso, vamos agregar valor cultural, vamos contar as histórias desses antepassados, vamos Exato. contar toda essa história para que a gente consiga criar conexão. Numa sociedade em que a gente não valoriza a nossa própria história, a gente está fadado à depressão. A gente vai se sentir pequeno o tempo todo, porque a gente não consegue fazer, então a gente tem que se inspirar nesse sentido, né? Tem. Então, basicamente o que eu penso hoje sobre comunidade e sobre amar São Paulo é isso. Assim, uma cidade incrível. É Incrível. incrível mesmo. Eu que não sou daqui, eu me sinto hoje, às vezes, muito em casa mesmo, assim. Eu até tava falando isso com um amigo meu essa semana. Eu falei, nossa, quando eu cheguei em São Paulo, eu lembro que eu vi os prédios, né? Tudo, poxa, muito grande e tal. Isso que fez eu sentir a liberdade. Ele falou, nossa, Caio, porque ele é daqui, né? Ele falou, todo mundo fala exatamente ao contrário. Fala que se sente Prédio abafado, oprime, né? né? Eu falo, não, mas olha a grandiosidade da cidade. Você tem tudo aqui, né? Você tem, é um outro universo, né? Então, São Paulo é espetacular. E, então, nessa época, você começou a ter a visão... Porque coisa que é interessante também do centro de São Paulo em si é que os prédios são muito antigos, né? Então, a gente às vezes nem sabe quem construiu, qual que é a história. Tem deve ter muita história, né? No centro mesmo, né? Cara, tem, assim, se eu fosse pontuar aqui, a gente tinha que fazer um podcast de Só do centro de São Paulo, 14 horas. 5 episódios de 14 horas para poder contar tudo, cara, porque tem muita história. O Rafael Brancatelli, enfim, que um amigão, um abraço para ele, e é um arquiteto também apaixonado pelo centro, a gente sempre conversa bastante sobre isso, mas é aquilo, a gente ainda como a cultura do Brasil ainda não é
valorizar a nossa própria história, né? Então a gente passa por aqueles prédios todos e não consegue identificar. Se você vai tanto na Europa ou nos Estados Unidos, eles têm uma conexão com a história muito forte, né? Ultimamente nem Mesmo em tanto, Buenos né? Aires, até assim. Até Isso. aqui na América do Sul, eu fui recentemente para lá, e eles valorizam muito também, né? Você vê a valorização, né? Sim, sim, da arquitetura, né? Enfim, eles têm. Eu tive lá agora na semana passada, né? Tava lá. Ah, é verdade. Impressionante como eles cuidam bem, a zeladoria, assim, tem funcionado bastante. E aí isso faz com que a gente não, se a gente não conhece, a gente não respeita. Então, assim, é difícil a gente criar esse costume, esse hábito, né? Então, o centro de São Paulo, nesses últimos 30, 40 anos, a gente foi solidário a uma cultura de que, não, o que é do passado é ruim, o bom é o que está no futuro. Então, vamos construir o futuro, vamos fazer uma nova cidade aqui. Então, assim, tem uma série de projetos novos que não olham para o passado e aprendam com o passado, né? Então a gente tem essa defasagem mesmo ali que eu percebo no centro, porque hoje a gente está vivendo uma situação de muita degradação, né, no centro de São Paulo, mas a função do Procentro é justamente essa, é a gente agir em comunidade para resgatar aquilo que existe e está vivo lá. Eu gosto muito da etimologia, né, da palavra e tudo mais. Sempre falo que o centro ele precisa de um processo de valorização e não de revitalização. Revitalizar significa você trazer vida, né? E o centro ele já tem muita vida. Um exemplo simples, tá? 25 de março, Santa Efigênia, Rua das Motos, Bom Retiro, o que se espraia ali, o Brás, etc. A própria Galeria do Rock. Aquilo ali leva para esses dois distritos Sé e República, lá no centro, 1,5 milhão de pessoas todos os dias, cara. Por dia. Nossa! E é um tipo de comércio que ele potencializa outras regiões. Então, o cara que mora na periferia, lá no Grajaú, pega um trem, vai para lá, vai fazer o chá de bebê da filha dele. Ou a mãe vai fazer o chá de bebê da filha. Ele vai lá na 25 comprar aquilo porque ele paga mais barato, etc. E, de repente, ele descobre um potencial que ele pode vender aquilo para as amigas dela lá no bairro também. Então, vender o kitzinho, fazer aquela coisa. Então, é um tipo de negócio que potencializa outros negócios. Isso, a gente desloca esse movimento para lá todo dia. E a gente não conhece isso, a gente não valoriza, a gente ignora isso, a mídia não divulga isso nesse formato, sempre coloca que o centro é problemático, aquela coisa toda. Então o ProCentro ele nasceu um pouco nesse sentido, né? De trazer essas histórias todas, igual a gente estava falando, né? Dos prédios ali, o Martinelli, o próprio o Farol Santander, o prédio ali da Bovespa, né? Que hoje a B3 está lá, que é aí a sua praia, Minha né? praia. Agora, recentemente, foi reformado o Banco Alemão ali na frente, na esquina, né? Que é uma das sedes da Qualicorp. Então, assim, tem toda uma história ali no centro de São Paulo que é engraçado. Todo mundo, quando você pergunta, fala sobre o centro de São Paulo, todo mundo começa se lamentando, mas fala que se sente bem no centro quando passeia por lá. Verdade. Porque é o nosso berço, cara. A gente vai se sentir sempre bem no território que a gente conhece, que é intrínseco, está meio que no nosso DNA aquilo ali, né? Tanto para quem é de São Paulo, para quem também não é. E para quem não é, como você mesmo relatou, né? Pô, cheguei lá, eu me senti livre. Por quê? Porque você olha aquilo tudo muitas vezes e fala, cara, se alguém construiu isso, eu também tenho capacidade de construir. Então, eu estou livre para exercer meu potencial, assim como essas pessoas exerceram, né? É essa visão que eu gosto de ter do centro, que as pessoas geralmente acabam compartilhando também, né? Com certeza. E é mesmo que eu tenho também. Isso que eu tava falando, que é interessante, porque eu nem sou daqui. Então, se eu tenho, imagino você que é natural daqui, né? Porra. Não, você e tudo, né? É. Essas pessoas. E aí nasceu também o movimento do Procentro. Sim. Né? Quando que nasceu o Procentro? Qual que é a história do Procentro? E o que é o Procentro, para quem não conhece sim. também? Bom, assim, eu tô lá no centro, né, há muito tempo, etc. E aí, que eu, estudando um pouco, né, da história, o que eu entendi? Eu falei assim, poxa, o que construiu essa cidade, né? O que construiu as coisas? Aí quando você vai ver nos livros de história, vai nos museus, etc. Aí você vê aquelas placas, né? Tipo, a Associação Comercial de Buenos Aires, em 1872, construiu esse prédio pelo arquiteto, não sei o quê, o prefeito, não sei o que lá. Aí você fala, cara, foram pessoas que ajudaram a construir essa cidade. De que forma? Coletivo. Em comunidade. Em comunidade. Associações, etc. Foram assim as expansões do velho mundo para o novo mundo, né? Se juntaram
captaram recurso para poder construir os navios e dar sequência no processo de expansão portuguesa, que já não tinha mais para onde ir ali na Europa, né? Tanto os espanhóis quanto os portugueses. Então eles começaram, os ingleses também, então vamos começar um processo de expansão pelo mundo. Isso tudo foi feito em grupo, em pessoas, né? Liderado por uns, enfim, mas era um grupo necessário para se fazer isso. E a cidade de São Paulo também. Então eu falei, pô, peraí, quem foram esses grupos? Associação Comercial, FEComércio, enfim, todas essas outras associações. E aí eu comecei a entender que muitas dessas associações não conseguiram criar novas lideranças, não conseguiram continuar tendo a legitimidade perante a sociedade. Verdade. Muitas delas perderam a capacidade de representar as pessoas. Elas foram, de fato, esvaindo, né, sua força e perdendo a sua função. Sua função. Perdendo a função. E aí, entendendo isso, eu falei assim, poxa, peraí. Ok, vamos tentar, né, dentro dessas instituições. Fomos tentando, a gente foi vendo que acabava se tendo... São instituições ainda muito importantes, claro, mas que é uma estrutura muito engessada, com muita vaidade, aquela coisa toda. Algumas delas, partidos políticos tomaram conta totalmente, então você está sempre preocupado com eleição e não em representar as pessoas. E aí foi quando eu, junto com o Odivaldo, junto com o Rafael Brancatelli, junto com o Fábio Redondo, o Rodrigo Álvares do Ponto Chique, até o Olivier também participa muito, meu pai também estimulou muito que a gente fizesse esse trabalho, em criar uma associação. Vamos criar uma associação e aí ali dentro, chegar num determinado momento, ela é absorvida por outra, a gente cria, enfim. Mas vamos tentar fazer alguma coisa, né, do início. E aí quando eu pensei nesse processo, eu entendi que eram pessoas de perfis completamente diferentes, formações completamente diferentes. Como fazer com que a gente tenha... Não vire uma torre de Babel, cada um falando uma língua e aquele negócio caia em pouco tempo. Eu fui entendendo que a gente teria que criar uma massa crítica para que todos estivessem unidos. Sobre determinados problemas. Por que o centro está degradado? Por que o tráfico de droga está tomando conta do centro? Então a gente foi tratando esses temas assim, se juntando, conversando, batendo papo. Não, putz, é verdade. Não, você tem razão nesse ponto. Putz, é verdade, eu não concordava, mas agora eu concordo. Fomos criando essa massa crítica nesse grupo. Demorou um tempo, uns 2 anos mais ou menos, até que chegou um determinado momento que a gente já estava maduro o suficiente para poder se formar como associação. E aí a gente criou a Associação Pro Centro, vai fazer pouco mais de 1 ano. E logo nesse processo de criação, a gente até aproveitou ali um pouco do prestígio que a Galeria do Rock tem, né? Então, sempre época de eleição, a cada 2 anos, algumas pessoas procuravam a galeria falando assim, candidatos, né, pré-candidatos, aquela coisa, queria visitar a galeria e tudo mais. Eu falei, bom, vem visitar a galeria, mas só que vamos fazer uma reunião com esse grupo aqui de pessoas. E aí a gente tomou bastante cuidado em ter pessoas que realmente tivessem realizado alguma coisa de fato no centro. Então, a gente tem ali toda a rede hoteleira, que é uma tradição espanhola, inclusive, de famílias hispânicas que vieram para cá. E já está na 2ª, 3ª geração. O Rodrigo do Ponto Chique, aí, né, centenário e tal. O Divaldo, que veio do Belém do Pará, aqui, construiu todos os shoppings de metrô de São Paulo, ajudou, né, no desenvolvimento dessa construção. O Ale, que sempre trabalhou no Sebrae durante muito tempo, tem um coworking maravilhoso lá no centro, chama Mangotri. E aí o Fábio Redondo, né, dos hotéis, etc., meu pai também. Então a gente começou a fazer um trabalho de receber esses políticos e mostrar a realidade para eles. Quando a gente recebia esses caras e contava quais eram os problemas, os próprios candidatos falavam assim, caramba, que legal, quanta informação bacana que vocês estão passando para a gente, não só de apontar problemas, mas apontar os problemas reais e apontar e sugerir soluções. E aí, quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a ter cada vez mais representatividade muito rápido. Quando eu pensei no Procentro, lá atrás, eu falei o seguinte, olha, o curto prazo é 10 anos para a gente. Porque se a gente for trabalhar em cima de, eu vou querer fazer isso agora, eu vou mudar, porque eu, no fundo, eu quero me beneficiar. E aí, esses dias eu até ouvi uma frase lá que é bonitinha e tal, nem pensava na época, mas assim, a sociedade ela está saudável quando pessoas constroem coisas, plantam árvores, tendo consciência de que ele não vai se beneficiar da sombra daquela árvore. Outra pessoa vai se beneficiar daquilo lá. Exatamente. Mas você faz aquilo porque outras pessoas plantaram árvores lá atrás e hoje eu posso me beneficiar da sombra dessas árvores, né? Então, ajuda a resumir muito bem essa história e foi onde a gente começou a fazer o trabalho. E deu super certo. Então, a gente começou a identificar que existem pessoas boas no serviço público.
em detrimento de um segundo escalão, que a gente foi literalmente sequestrado por uma pessoa que hoje exerce um cargo público que não teve nem capacidade de se transformar em um bom profissional no setor privado e não teve coragem de botar uma arma na cintura e virar bandido. E aí ele virou aquele covarde ali atrás de um gabinete que fica ali apontando um monte de coisa. Mas a gente entendeu que a maior parte dos servidores públicos, a maioria, gosto sempre de frisar isso, a maioria dos servidores públicos são pessoas boas, honestas e que têm os mesmos propósitos e valores como o nosso. É uma minoria que sequestrou isso. E é um trabalho, como eu falo, não vai ser em 2 anos, não vai ser em 5 anos, espero que talvez a gente consiga algumas conquistas, mas acredito que em 10, 30, 50 anos a gente comece a ocupar de novo esses lugares que eram nossos, né? Sempre foram nossos, a gente que criou isso tudo, né? E aí o Procentro acabou ajudando muito no PL 447, que é do retrofit, no PIO, estamos bastante atuante agora no plano diretor, atuamos em várias frentes ali no centro, tanto na parte de segurança pública, turismo, que é igual a gente estava conversando aqui, né? No Brasil não se tem uma política pública para turismo, não existe um plano turístico para o país, para a cidade de São Paulo. Pouquíssimas cidades têm um plano de fato. Geralmente são eventos, são coisas pequenas. A gente precisa mudar essa mentalidade para que a cidade seja mais, né, enfim, transitável e tal. Mas foi a origem do Procentro foi essa, assim. Foi a gente ocupar um espaço que não existia mais essa representatividade, sabe? Uhum. Não, e assim, foi muito interessante que há pouco tempo já estão com vários empreendedores da região, né? Várias pessoas já juntaram ao movimento, né? Estão em quantos membros hoje? Hoje a gente tem em torno de mais ou menos uns 30 associados. 30 associados. Fora o corpo de diretor. E assim, todos nós trabalhamos de forma voluntária, né? Para a associação, e os diretores, o presidente não tem nenhum tipo de remuneração. E é muito interessante porque as pessoas acreditam, veem, né, o trabalho que a gente faz, os caras devem ter estrutura, não sei o quê. Não é. Tem a Pâmela lá que nos ajuda muito, o João Lucena também que nos ajuda muito lá, né? Enfim, que são as duas pessoas que trabalham conosco, né? Uma parte do tempo delas, porque a gente ainda não tem nem condição de arcar com 100% do valor da dedicação deles, mas a gente está conseguindo fazer trabalhos bem interessantes, assim, e mostrar um pouco a relevância. Mas por que a gente está conseguindo alcançar esse prestígio, né? Porque a gente vive ali o trabalho da associação em busca da verdade. Doa quem doer, inclusive a nós mesmos. Exato. Então, quando a gente tem que reconhecer que a gente está errado num determinado tipo de posicionamento, opa, errei. A busca pela verdade é primordial. E quando a gente vive numa sociedade de mentira, quando você conta uma verdade, ela chega até a comover as pessoas. E a gente já passou por isso várias vezes lá no Procentro, as pessoas se sentirem comovidas e despertas mesmo, tipo, de acordar elas, sabe? Eu lembro muito, assim, até falando com o Rafael, né, perguntando para ele, né, como foi para ele para ter a idealização do touro, né, que ele colocou, que ele foi o artista plástico responsável pelo touro, foi na frente da B3, ele falou muito sobre isso, que era o intuito dele era exatamente trazer mais turismo, trazer mais pessoas, e a mídia distorce muito, né? Então, o que vende, né? É muito interessante. Né? Não, estão fazendo touro de ouro na frente da bolsa, no meio da pandemia, daí já picharam com fome, não sei o quê, e a sociedade não vê muitas vezes a real verdade, né? É a mentira que é vendida, né? Exato. E aí a gente vê muito esse outro lado, que é a verdade. Então, foi muito interessante, porque eu lembro certinho, na época, estava... quando foi toda essa história do touro, eu falei, nossa, preciso visitar, eu não consegui ver não consegui lá, ainda... na instalação, exatamente, né? a instalação. E eu lembro, nossa, a repercussão, que, nossa, distorceram totalmente a imagem daquilo. E a gente sabe que... eu já imaginava que não tinha nada a ver com o que estavam falando, né? Porque, de fato, não tinha, não faz nenhum sentido, até porque a gente que é do mercado, né? Eu que sou do mercado, eu entendo que o mercado de capitais ele traz muito mais riqueza do que traz pobreza, igual as pessoas às vezes retratam de forma muito enganosa, né? Mas eu lembro certinho disso daí. Nossa, daí colocaram uma vaca magra no lugar, eu acho, uma coisa assim, daí todo aquele protesto, né? E é muito interessante ver a cabeça do artista que criou aquilo, porque o intuito não tinha nada a ver nem com nenhum dos dois lados. Era apenas, de fato, trazer mais movimento, trazer uma imagem que representava a força e
a habilidade do touro, enfim, para o brasileiro, né? E é legal porque você falou de verdade, e isso é uma das verdades, né? Assim, você vê que é muito distorcido muita coisa. Eu tenho certeza que eles devem trazer várias questões, até sobre mesmo a parte da segurança do centro, né? Tem muita coisa que devem trazer no dia a dia e que vocês devem discutir muito sobre como resolver isso também, né? Sim, não, total. Assim, a gente tem uma situação que nos últimos 40, 50 anos, mais ou menos, eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. Não, errado. A verdade ela é uma. Eu tenho a minha opinião e você tem a sua opinião. Perfeito. Eu posso achar que Buenos Aires é ruim, é chato, é feia. Sim. Não gosto de Buenos Aires, não gosto dos portenhos, não quero os caras. E você pode falar, não, eu acho legal, etc. Agora, a verdade é que Buenos Aires é uma cidade que recebe bem o turista, ela é limpa, ela é organizada e ela te passa segurança. Estive lá agora, 2 semanas atrás. Estão numa crise federal. Dá dó de ver as pessoas. Dá dó de ver. Quando começa um processo inflacionário a ponto que eles estão, é triste, porque você perde referência de valor, é muito triste. Mas eles mantêm o valor principal ali de manter a nossa comunidade, o nosso espaço comum são. Essa é a verdade. Mas eu acho que poderia pintar o prédio de azul e não de rosa. Aí é uma opinião. Agora, a verdade é que está bem cuidado. E a gente fugir disso é um erro, porque a gente começa a viver numa sociedade maluca, doente, sem referência. Totalmente. O próprio fato de existir o touro mostra isso. As pessoas não tiveram a menor intenção ou desejo de procurar o que significa aquilo. Qual que é o significado, qual que é a significância e aonde ela está sendo aplicada. As pessoas não tiveram. E quando eu digo as pessoas, eu falo de um perfil de pessoas que têm capacidade de comunicar isso. Porque a pessoa comum no dia a dia, o que ela fez quando ela chegou lá e viu aquele touro lá? Ela não olhou e falou, isso representa a opressão do capital. E não, o cara pegou o celular dele, caraca, fez o selfie ali, o gari, o cara que está numa condição de motoboy, assim, até a família mais abastada, um imigrante peruano passando ali. Eu vi isso acontecer no dia a dia. O Rafael me contou que um morador de rua parou ele e o Pablo Spire, acho que parou os dois, e falou: você pode tirar uma foto minha na frente do touro? Daí ele tirou e ele falou: obrigado. Eu vou te mandar como. Não tenho celular, é só pra ter a foto. Só pra registrar. Pô, legal demais isso. Você entende assim? É um processo de inserção muito interessante. Aquilo ali, aquela obra de arte, aquela provocação, aquilo que foi colocado ali, promove interação entre as pessoas. Não, porque isso promove a fome. É coisa de gente doente. Totalmente. Totalmente doente. A pessoa está desequilibrada. É a mesma coisa de eu chegar para um pai que quer cuidar do filho e falar assim: você é um opressor, porque você... É uma loucura. E aí, em função dessa insanidade que a gente está vivendo como sociedade, que a gente está entregue nessas situações todas. O trabalho que a gente desenvolveu sempre na Galeria do Rock foi sempre em prol da justiça e da equidade. Perfeito. Não igualdade. Porque se você for colocar como iguais... não dá para você tratar todo mundo igual, da mesma forma. É impossível. Eu não posso tratar uma pessoa que está hospitalizada da mesma forma que eu trato uma pessoa que está saudável. A pessoa que está hospitalizada ela precisa de mais atenção, ela precisa de mais carinho. Eu não posso tratar eles iguais. Não dá. É impossível isso. E quando você faz uma instalação de uma obra no centro da cidade de São Paulo, ela tem o objetivo de gerar questionamentos de toda a espécie. Mas ir contra a instalação de uma obra... O fato é uma insanidade. Então, assim, a gente hoje vive várias insanidades na cidade de São Paulo. Como, por exemplo, você preferir que uma pessoa fique na rua ao invés de um abrigo e, obviamente, porque aquela pessoa está passando por vários processos de degradação, ela vai preferir a rua porque ela não tem regra, não tem acesso à droga, tem acesso a uma série de coisas. Cara, é você preferir que a pessoa apodreça numa situação do que ela tenha a chance de ter algum tipo de atendimento. Então, a gente está vivendo hoje na cidade alguns tipos de posicionamento em função de uma vertente social, ideológica que foi implementada lá atrás, etc., de que, não, a verdade é relativa, não, que aí tudo passa a ser relativo, tudo passa a se transformar
num processo de degradação. E aí as pessoas falam assim, não, Marconi, mas eu não concordo com você, porque não sei o quê. Ok, tudo bem. O centro de São Paulo está melhor ou pior? Cara, não está agradável. Não A gente tá. não consegue andar com celular. Não dá. Coisa, não dá. Então, ok. A gente vive hoje a maior crise de depressão na história da humanidade. A gente tem um aumento cavalar de suicídios. Não diminui a incidência de suicídios como sociedade geral, no mundo inteiro, principalmente no mundo ocidental. A gente está realmente no mundo... Estamos seguindo o caminho certo? Fazer o que foi feito nos últimos 20 ou 30 anos no centro de São Paulo surtiu quais efeitos? Esses efeitos. A gente tem uma Secretaria de Assistência Social que hoje tem um orçamento empenhado de 1,2 bilhão por ano ou mais. Isso foi em 2019. Caraca. Você que é do mercado financeiro, assim, 1,2 bi empenhado. Eu fiz essa cara que eu fiz mesmo. É a primeira ou a segunda orçamento da prefeitura. E a gente passa por essa situação que está acontecendo lá, alguma coisa está errada. Está errado. Então a gente volta a refletir sobre aqueles maus servidores que versam mal o verso de servir, é o servidor público, e a gente precisa dar destaque e luz aos bons servidores, para a gente conseguir reverter essa situação que a gente vive hoje. Então, assim, deixamos que essas pessoas tomassem conta. O que eles fizeram? Isso que a gente tem hoje. As pessoas que relativam à verdade, as pessoas que criam gerência sobre o patrimônio público, sobre o patrimônio, sobre a propriedade privada. Todas essas pessoas ficaram fazendo o trabalho. Que realmente, chegou um determinado momento, a sociedade estopou. Falou, não, beleza, realmente a gente tem que observar mais o social, a gente tem que fazer isso, aquilo, outro, nosso patrimônio, capital, aquilo. Beleza, o que esses caras construíram? Nada. E anteriormente, o que a gente conseguiu construir? Uma cidade linda como a cidade de São Paulo, uma sociedade pujante como a gente conseguiu construir até hoje. Então, o que eu convido as pessoas a fazerem muitas vezes é refletir sobre, peraí, isso funciona? Não vamos ficar só na teoria, vai para a prática. Você quer acolher um morador de rua? Vá lá e tenta tirar aquela pessoa daquela situação e traga ela, seja para sua casa, seja para uma instituição a qual você acredita, que você vê que eles realmente fazem um trabalho. Agora, a maior parte das pessoas que eu vejo que vão falar sobre o centro de São Paulo ou querem trazer alguma coisa sobre o centro de São Paulo, primeira coisa que eu faço, vamos voltar à busca pela verdade. O que você conseguiu construir? O que você já fez? Certo. Não, eu fiz isso aqui, beleza. A gente conseguiu, ao longo de 30 anos, um trabalho de 2 gerações, construir a Galeria do Rock e manter essa área de desenvolvimento lá dentro. E você, o que você conseguiu fazer? Não, mas eu tenho uma ideia. Tudo bem. Eu até te ajudo a colocar a sua ideia em prática. Mas venha, arregace as mangas, trabalhe para a comunidade. Porque é muito simples a gente chegar aqui e falar assim, olha, essa câmera está errada, essa iluminação está torta, o projeto que você está fazendo de trazer pessoas, eu não acho isso interessante, não sei o quê. Eu estou aqui do seu lado, no seu dia a dia, para poder falar, isso é o que deu para fazer. Esse é o tempo que eu tenho hoje da vida profissional que eu fui construindo ao longo de toda... As pessoas elas querem mais falar sobre o que você deve fazer do que chegar e falar assim, Caião, cara, bacana seu projeto, eu quero te ajudar, o que eu posso fazer? Exatamente. Marconi, vem aqui às 3 horas da manhã, porque a gente vai fazer edição e aí a gente precisa editar até às 7, não sei o quê. Não, é porque olha só, às 3 eu tenho que ir no médico e aí eu tenho não sei o quê. Aí não está disposto à comunidade. E aí volta no começo do nosso papo, lá atrás. Dentro de uma comunidade você tinha um ferreiro e ele era essencial para aquela comunidade, para que você conseguisse construir as ferramentas para o agricultor fazer o que ele tinha que fazer, para a professora poder ensinar. Então, assim, todo mundo tem um papel. Agora, quando você se nega a exercer o seu papel ali dentro e só fica lá sentado ou como agricultor falando assim, esse ferreiro é ruim, porque não sei o que... Cara, a gente não vai conseguir construir uma sociedade melhor. Muito pelo contrário, a gente constrói o que a gente tem hoje. Uma sociedade que é violenta, uma sociedade que não respeita a própria história e deixa de respeitar as próprias pessoas. Mas só que essa é uma camada superficial, porque a maioria das pessoas que eu conheço hoje, do meu círculo de amizades, a maioria das pessoas são boas, são legais, são honestas, desenvolvem bons trabalhos. Você também, aposto isso? Mesma coisa. A gente aqui, quem está nos vendo, também sabe disso. A maior parte das pessoas que você conhece são pessoas legais, honestas, trabalhadoras, construíram um legado interessante para a sua própria família, para a sociedade, etc.
por que a gente está sofrendo na mão de uma minoria? Porque a gente legou o trabalho comunitário, que determina o trabalho até do próprio eu, para essas pessoas. É verdade. O desinteresse é muito grande, né? Às vezes é aquela coisa, não, vou fazer o meu e acabou, né? É isso, porque eu preciso garantir o meu, eu preciso garantir minha família, etc. E tá certo, é Tá certo, legítimo com isso. certeza. Só Exato. que a gente só consegue fazer isso inserido em comunidade. Até porque se você faz todo o seu, todas as coisas, tudo mais, mas você não devolve nada para a sociedade, aí você também não pode chegar, não, puxa, ficar reclamando do que está sendo feito também, né? Que eu vejo muito isso, as pessoas reclamam, mas vai e fala assim, beleza, mas você votou em quem? Ah, não, eu votei em branco, porque... Não, e aí daí não, porque o eu falso não... senso de superioridade, né? Não, porque eu não eu não votei voto nem no... nem outro, porque eu não concordo nem com os dois. Meu amigo, tu tá pisando no mesmo esgoto que eu aqui, cara. A gente precisa resolver o que é o menos pior e vamos embora. Exatamente. E agora a gente está passando, né, por uma semana que enfim, a Páscoa, né? É uma semana muito simbólica para todo mundo, eu acho, independente da religião das pessoas. Eu sou católico, né? E agora, enfim, teve uma passagem no domingo, né? Sobre a paixão de Cristo, etc. E antes de ele ir para julgamento, enfim, a crucificação, ele pediu para que os apóstolos, né, estivessem junto com ele para orar e vigiar, né? Depois ele chama 2 apóstolos, eles estão lá, enfim, meio desatentos. Na hora que ele sai lá da vigia ali, ele chega lá e uns dormiram, outros... Então, assim, se até Jesus Cristo passou por essa situação onde que o próprio Pai entregou o Filho e a gente... e as pessoas que estavam próximas a ele, com consciência de quem era ele, passou por essa situação, não adianta a gente achar que a gente vai ter a situação perfeita para poder melhorar a comunidade, esperar o momento ideal para melhorar a comunidade. Não. Quando a gente tem... As pessoas já tiveram a oportunidade de ter filho e, se Deus quiser, eu gostaria de ter alguns, né, se possível, sabe que a prioridade muda. E a gente foi influenciado nas últimas décadas, nos últimos anos, a não agir em comunidade. E a comunidade é a nossa prioridade. Um lixo no chão, jogado de maneira incorreta, é a nossa prioridade. Porque ela deve mudar um pouco a nossa rotina daquilo ali. Então, eu preciso resolver aquilo. Porque se eu não resolver aquilo vai interferir diretamente a mim. E acho que o maior exemplo é Jesus Cristo mesmo, nesse processo todo de entrega, de desenvolvimento do potencial de cada pessoa ali. Quando você, enfim, lê a Bíblia e pode ter esse testemunho do quão grandioso foi essa história. Agora a gente tem Buda, enfim, tem uma série de outras religiões que também ensinam coisas semelhantes sobre a estrutura da vida humana, que faz com que a gente reflita e aplique isso no dia a dia, né? E é o que a gente tenta fazer ali no centro de São Paulo, cara. Aplicar essa fraternidade, essa comunidade. E o Procentro hoje tem essa função ali, né? Não, muito legal, muito legal. Com certeza vão conseguir ter sucesso. Amém. Eu imagino que vocês devem ter já tendo muito sucesso só um ano. Eu sei que é mais anos de história, né? Mas é um ano de criação, de fato, do nome Procentro. Né? E me conta um pouco também, agora, do seu lado do empreendedorismo. Porque eu sei que você tem o Grupo da Cidade, correto? Isso. Como que surgiu? Qual que é a história? E o que vocês fazem hoje? Cara, o Grupo da Cidade, ele, enfim, surgiu... acho que se for pegar toda a experiência que eu já tive, né, enfim, de infância lá, com meus pais atrás do balcão, né, entender o valor do dinheiro, né? Você vai lá, compra uma mercadoria por R$2, tem mais o valor do aluguel, e aí tem... eu lembro que era eu, minha mãe ali, às vezes mais um ou outra pessoa que trabalhava com a gente ali. E aí eu entendia que para ganhar R$5, eu tinha que comprar um negocinho de 25 centavos e vender a 1,75, e aí a descontar, tinha que vender 10, 20 daquele negocinho para conseguir ter R$5, que não era nem o dinheiro ainda para poder pagar um jantar e tal, em casa ali, comprar um frango, fazer alguma coisa e tal. E aí eu falei, caramba, cara, é um esforço, um trabalho, né? Um esforço fazer isso, não é pouca coisa. Você convencer o outro a pegar parte do dinheiro que ele conseguiu, do tempo de trabalho dele, e ele te dá... Não é fácil você criar um produto, né? É interessante isso. As pessoas não olham dessa forma. Eu vou criar um produto e vou vender. Não, cara. Peraí, é uma relação mais profunda do que isso. E o Grupo da Cidade, ele é recentíssimo, tá? No meio da pandemia, a gente quebrou,
porque era eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Uhum. Os 4 na Galeria do Rock. A gente não tinha os restaurantes, não tinha nada ainda. Era só a Galeria do Rock. Quebrou. Ficamos devendo mais de 700 mil reais. Porque você tinha todo um leque, né, de fornecedores, aquela coisa toda. Aluguel, tudo, enfim. Quebramos. Fecha tudo. Dia 20 de março, fecha. Foi a determinação do Dória. Fecha aí. Tá, e agora? Tá, fecha, mas e aí? Tem um funcionário, tem todas as coisas. E aí a gente teve um auxílio muito bom, que foi o que salvou a gente literalmente, o Pronamp e o desconto de folha de pagamento, que o governo pagava 70%, a gente ficava com 20%, a gente conseguiu remanejar isso, ficar ali com as pessoas que trabalhavam com a gente, não precisamos desligar ninguém e tudo. Vocês conseguiram manter os empregos? Conseguimos manter os empregos, etc. Mas ficamos, no total, quase 8 meses fechado. Fechado, sem uma entrada de dinheiro das lojinhas que tinha na galeria. No meio desse caminho, nós tivemos uma oportunidade que o Cássio, que a gente já era um amigo nosso, enfim, que a gente é produtor de cinema, ajudou a produzir o filme da Turma da Mônica, é um dos donos do acervo da Dona Irã Barbosa. Nossa, é um cara muito legal, um cara que senta para tomar vinho e você não para, ele conhece muita coisa. Tem um acervo também da Princesa Isabel, tá em busca de fazer um museu da Princesa Isabel, que tem uma história lindíssima com a Aparecida do Norte, que é incrível. Não sei se você sabe, mas o manto que a Nossa Senhora da Aparecida e a coroa que ela usa é da Princesa Isabel. Não sabia. Que ela prometeu a ela em função de uma promessa de ela conseguir ter filhos. Nossa, e eu vou tanto para lá, todo ano eu vou para lá. Cara, é lindíssimo, lindíssimo. É uma história, depois você busca na internet. Vou buscar, com certeza. É lindíssimo. Enfim, que ela falava, né? Ela falou assim, legarei a minha coroa a você, né? Enfim, é um texto assim que você lê, é como ler ler a carta de Pero Vaz de Caminha, assim, para todo brasileiro é fundamental. Vale a pena conhecer essa história. E aí o Cássio tinha um contato com o pessoal do Santander e falou: a gente tem uma lojinha aqui no piso térreo. Ele lembrou da gente e falou assim: pô, os meninos estão lá e tal, vamos montar uma loja lá? Acho que é ok, vou falar para eles então que vocês têm interesse. Tá bom. Aí na hora que a gente foi para lá, o pessoal do Farol falou assim: não, monta uma loja da Galeria do Rock aqui. Ele falou: da Galeria do Rock? Acho que não tem muito a ver, né? A gente pode até colocar os produtos da galeria, mas vamos criar um conceito diferente, vamos agregar valor cultural a isso aqui, vamos criar a loja da cidade. E aí a gente pensou ali no conceito e criamos a loja da cidade. E aí e aí o Cássio trouxe mais um outro amigo dele, o Edu, falou assim: ó, vamos fazer aqui a lojinha e tal, beleza. A gente entrou, começou a trabalhar, fazendo o trabalho. E aí essa oportunidade foi nos dada pelo Carlos Treve, que é diretor cultural do Farol Santander. É um cara brilhante também, conhece muito de arte. É o cara que conseguiu fazer, junto com a Bibiane, o Farol Santander deixar de ser um gasto para o Santander e passar a ser uma instituição cultural que dá, inclusive, retorno para o banco. Olha que louco, assim. Quase todos os bancos só colocam dinheiro. E o Farol não, hoje ele já está saudável nesse sentido. Ele nos deu essa oportunidade, a gente falou: bom, vamos lá, abrir uma lojinha, cara, em 1º de dezembro de 2020. E aí virou para 2021 e tal, aí chegou em março, enfim, não lembro quando de novo. Fecha tudo, teve eleição, né? Liberaram, teve eleição e tal, não sei o quê. Aí fechou de novo. Aí ficamos mais um tempo fechado. E essa lojinha a gente montou, assim, com os recursos que já tinham na própria loja, os próprios produtos que estavam lá. A gente já tinha encomendado algumas coisas, mas assim, a gente não sabe como vai vender, né? Se vender, a gente vai pagando. Então foi fazendo super vai girando o que der para girar ali, né? Aí tinha um espaço lá em cima, no 28º andar, que é o Boteco 28, que é o nosso restaurante lá hoje, que está um grande sucesso, nosso chefe, o David, que faz uma comida que representa a comida da Paulistânia, que é uma região antiga, né? Que é onde hoje é Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, até quase o Tocantins ali. Era uma região que é da cultura caipira, né? Então a gente oferece ali a comida dessa região, tem todo um processo histórico muito bom. Que legal. De conhecer também. Como que é lá mesmo do... Boteco 28, né? Isso, fica no 28º andar, lá dentro do Farol Santander. Ó, pessoal, se não foi, então já corre lá. É isso aí, e na lojinha também. É bom demais. E aí apareceu essa oportunidade, e aí o pessoal do banco ficou meio assim, falou: pô, nunca mexeram com restaurante, vamos fazer alguma coisa agora e tal. Acreditaram na gente e a gente montou o restaurante. Cara, não tinha dinheiro. O que eu fiz? Eu tinha desativado todos os meus cartões de crédito por causa da pandemia. Vou ficar com meu cartão de crédito? Não posso gastar, não tem como.
reativei, peguei o limite do cartão de crédito e fomos comprando os insumos e fazendo tudo com cartão de crédito lá. Ou seja, postando, né, muito. No mês seguinte, graças a Deus, tudo deu certo. Deu para pagar todas as faturas. No outro mês também. Aí depois no outro mês. Enfim, em 6 meses de operação, o negócio já estava saudável, estava caminhando. Conseguimos, enfim. E aquilo foi trazendo bastante visibilidade, porque a gente fazia uma operação correta, de uma maneira simples, fácil. O banco foi confiando cada vez mais na gente. E aí o Santander nos convidou para fazer toda a parte de produtos oficiais da marca Santander. E aí aí idealizamos e montamos uma loja na sede do banco, super rápido. O Rafa, o Brancatelli, ajudou muita gente nisso, né? Um projeto em 15 dias, 15 projeto, dias, montou, execução, montagem, ele foi excepcional ali, como sempre né? E aí a gente montou ali, a gente foi conseguindo cair cada vez mais nas graças do pessoal do Farol Santander, do Santander, da instituição Santander, e a gente foi trazendo soluções para eles. Então, toda a parte de e-commerce hoje a gente faz para eles, de venda de produtos para todas as coligadas. Então, a gente conseguiu trazer um tipo de trabalho, como eu relatei todo esse processo histórico ali do centro, etc., de maneira humana, de maneira tranquila, de maneira eficaz, respeitando as pessoas, se colocando no lugar delas, etc. E a gente conseguiu crescer nesse sentido. E aí, nesse processo como um todo, Olivier Anquier, que é um amigo nosso, chefe de cozinha, que acho que vocês já devem conhecer também, estava já com um projeto na gaveta, meio com pouca vontade de empreender, porque ele falou, cara, eu já estou numa idade que eu já não quero mais ficar fazendo as coisas, desse sentido de empreender, de funcionário, essas coisas, operar loja e tudo mais. Cara, você não quer fazer? Apareceu a oportunidade de montar lá no Conjunto Nacional, um Mundo Pão do Olivier. Eu, claro, Olivier, vamos embora. Nem tinha falado com meu irmão nem nada, nem tinha falado com o Cássio nem nada. Falei, vamos embora, vamos fazer. Depois eu liguei para eles e falei, gente, uma oportunidade, vamos embora. Caramba, a gente nem está conseguindo, nem conseguiu repor o caixa ainda, né? Não sei o que e tal. Não, vamos embora, não vamos perder essa oportunidade, cara. Tudo deu certo, graças a Deus, abrimos lá no Conjunto Nacional, com sucesso. Primeiro mês o negócio já decolou, já está todo estruturado. Isso, né? Aí o Rafael Ribeiro, que era um amigo já de longa data, entrou junto com a gente dentro da sociedade. Então, hoje a gente, além de prestar serviços para o Santander, a gente presta serviços para uma série de outras empresas, fazendo uniformes, essas coisas todas. Temos o Boteco 28, lá no Farol Santander, a loja lá no Farol Santander. A Docidade, que é uma cafeteria que a gente montou dentro da ASP, que é a Associação de Advogados, né, que fica ali no centro de São Paulo. Estamos fazendo um serviço de catering também para eles, etc. Fazemos a gestão ali, né, da marca Galeria do Rock. Estamos montando um bar na Galeria do Rock, ali embaixo no piso subsolo. E vamos começar a fazer algumas ativações ali também na cobertura da galeria, né, no quinto andar, com exposições, para trazer ainda mais pujança, né, para a galeria. Com certeza. Temos as lojas ali na galeria também. Vamos inaugurar na semana que vem um restaurante lá em Porto Alegre. E aí, se Deus quiser também, logo, logo ali em Balneário Camboriú, enfim... Estamos, graças a Deus, crescendo, mas nesses últimos 2, 3 anos aí, cara. Não, mas é muito interessante, e porque, assim, vocês já existiam como grupo antes da pandemia. Não? Vocês tocavam só a Galeria do Rock. A Galeria do Rock. A Galeria do Rock. Aí passou esse momento difícil, que foi a pandemia. Para todo mundo foi difícil, né? Mas imagino para vocês que empreendem, acompanham muitos empreendedores também, a dificuldade sem saber o que vai acontecer no mês que vem, né? E nesse momento, antes de eu entender quando foi criado, mas nesse momento, como foi para você esse momento assim como foi ver isso? Porque vocês literalmente quebraram tudo ali, né? O que tinha, acabou, né? Como foi esse momento? Como vocês passaram por isso e mantiveram estável, né? Porque aí vocês conseguiram ainda pensar em como sair, porque muitas pessoas param nesse momento difícil e falam assim, pô, já era, acabou, vou arranjar um emprego em algum outro lugar. Vou arranjar um emprego em outro lugar e vou pagar a dívida em longo prazo, né? Qual que foi a mentalidade que vocês tiveram para sair disso, fitar isso? Olha, eu lembro que logo no primeiro dia de pandemia, né, eu peguei e fui... Primeiro dia não, alguns dias antes de ter o fechamento total, eu peguei aquele estudo do Imperial College. Eu lembro quando eu li lá, sei lá quantas páginas que tinham, PDF, né? Em inglês ainda não tinha nem traduzido. Aí o cara lá falava, não, porque é um vírus que ele se transmite de 1 para 3. 1 para 3. Esses de 1 para 3, 1 a cada 5 morrem. Opa, então ferrou. Vai ser uma morte em massa, vai ser caminhão de corpos sendo colocado. Vai ser a gripe espanhola, né?
Daí para mais. É. Porque o que o cara escrevia no artigo lá era que era uma coisa nunca vista na história da humanidade, por um aumento de densidade. Na época, a gripe espanhola, você tinha povoados separados, então alguns povoados não foram afetados, aquela coisa. Falei, pronto, acabou. Não vai sobrar ninguém. Aí liguei pro meu pai, pra minha mãe e meu irmão. Meu irmão ainda morava aqui, meu irmão tá morando em Porto Alegre em função da abertura do restaurante lá. Falei, ó, e aí? Tem esse negócio aí, teve o fechamento agora, aqui tá falando isso, isso e isso. A gente tem duas opções. Ou todo mundo fica afastado, cada um na sua casa, meu irmão morava na casa dele, eu na minha, meus pais na casa deles, e espera ver o que acontece, ou a gente continua convivendo, e se tiver que acontecer alguma coisa, pelo menos acontecer alguma coisa com a gente convivendo. O que vocês preferem? Meus pais, mais do que depressa, falaram assim, esquece isso, vamos tomar todos os cuidados, porque ninguém sabia direito como que era aquilo lá, mas não vamos deixar de se ver, não vamos deixar de se encontrar por conta disso. Então, meu irmão, meu pai, a gente continuou convivendo ali na casa dos meus pais, né? Chegava, pegava o carro, ia até lá e tal. E assim, meus pais pegaram Covid, eu peguei Covid, meu irmão pegou Covid, mas todo mundo passou bem. Seguimos ali o protocolo do Dr. Zeballos, que foi o médico que orientou ali muitas pessoas, etc. E a doutora Nancy Kerr também, que foi que orientou meus pais. E veja, meu pai, ele tem um câncer de próstata que ele sempre tratou ali, né, de forma não digo alternativa, né, mas de forma real invasiva, ali, né, não invasiva. A minha mãe estava com 70% da carótida comprometida de entupimento mesmo. Ela já estava com uma cirurgia agendada antes da pandemia e tem problema de cardíaco, etc. Logo depois ela passou pelo Covid, depois ela ainda colocou um stent, etc. Caraca. Então, assim, mesmo com todas as comorbidades que eles já tinham, pegaram Covid e passaram super bem. Mais de uma vez pegaram Covid e passaram super bem. E aí a gente convivendo juntos, assim, e aquela coisa, né, que a gente fala, claro, a gente sempre respeita e honra muito os compromissos todos que a gente tem. Óbvio isso é claro, porque a pessoa, da mesma forma que a gente precisa do recurso, as pessoas também precisam. Mas a maior riqueza que a gente tem é a família. São as pessoas que a gente ama. As pessoas que estão no nosso redor. Eram as pessoas que trabalhavam conosco ali. E a gente falou, bom, se a gente está bem e eles estão bem, não deixar faltar recursos para as pessoas, o fornecedor, quando ele precisar, a gente compartilhar o pouco que a gente tem, todo mundo vai viver bem. E foi esse princípio. Então a gente conseguiu manter essa sanidade sem colocar os bens materiais na frente. Muito pelo contrário, constrói depois de novo. Mas o bem pessoal, bem emocional. E foi onde a gente ficou bastante alerta nesse sentido, porque, olha, oportunidades vão surgir. Vamos aproveitar as oportunidades que surgirem. Com responsabilidade, mas vamos aproveitar. E aí foi o que aconteceu. A gente foi entendendo esse espaço no mercado que existia, e existe ainda, muito grande no Brasil, e a gente começou a surfar esse caminho, cara. Foi aí onde a gente criou o grupo da cidade, porque começou com uma lojinha, depois foi para o restaurante, depois o restaurante para o Mundo Pão, do Mundo Pão para o café. E aí, assim, hoje a gente tem recebido pedidos de grandes empresas, enfim, ou alguns grupos de investimento para que a gente faça operações de negócios para eles, somente ligado ao mercado imobiliário. Às vezes constroem um prédio, no piso terra eles fazem um bulevar, alguma coisa, querem que a gente opere ali, mas porque a gente não consegue por questão de mão de obra, timing de crescimento. Mas o que a gente consegue entregar hoje, se você for no boteco, for no Mundo Pão do Olivier, no café, a qualidade do que a gente consegue entregar em atendimento e produto, agregado a esse valor histórico, né, cultural, as pessoas querem aquilo para eles e é difícil você conseguir achar no mercado. Então, hoje a gente está em franco crescimento, né, expansão do Mundo Pão do Olivier, enfim, estruturando as nossas operações para poder melhorar cada vez mais a qualidade de atendimento. Vamos reformar o café da ASP, vamos colocar um bar dentro do 28º andar ali, vamos criar um bar na Galeria do Rock para o pessoal poder tomar chopp, aquela coisa toda assim. Então, a nossa maior preocupação foi o bem humano, o bem capital. Humano. E aí, graças a Deus, essas oportunidades foram aparecendo, a gente foi aproveitando oportunidade por oportunidade. E eu acredito muito que é até pelo jeito que vocês lidaram com isso, né? Sim. Porque, às vezes, eu acredito muito numa coisa assim, que a oportunidade sempre aparece, né? Mas as pessoas, elas nem sempre estão prontas para ver a oportunidade. Justamente, muitas vezes, pelo jeito que elas levam a vida. Então, muitas pessoas, na época da pandemia, só olharam para o lado ruim que estava acontecendo, né? Só a falta do dinheiro, só a coisa ruim, e não olharam para tudo
assim, pô, tô vivo, tô com saúde. Tem um monte de isso, gente cara. falecendo, cara. Então, isso é legal que se tiver essa mentalidade de, tipo, não, vamos cuidar do nosso bem mais precioso, que é a família. Sim. Pô, a família tá bem? Beleza. Cara, vamos pra seguir. cima. Vamos seguir. E dinheiro a gente faz de novo. Né? Porque assim, a gente teve uma exacerbação do medo muito forte, cara. Muito forte durante aquilo. Pô, ninguém sabia ainda direito o que era. E todo mundo, não, porque vai acontecer, você vai fazer. E aí eu olhando e falei assim, gente, calma, peraí, vamos esperar um pouco, né? Ver o que está acontecendo, né? Vamos entender a realidade de fato do que está acontecendo. E a gente olha hoje, a gente teve muitos casos que as pessoas com medo sofreram mais do que com a própria pandemia. Com certeza. Então ficaram trancadas e aquela coisa toda, e relacionamentos que se desfizeram, pessoas que tiraram a própria vida. Então, assim... A própria depressão. Depressão que hoje você tem aí em crianças e adolescentes, cara, eu fico pensando assim, né? Foram 2 anos ali, né? De abre e fecha. Imagina, você entrou na faculdade em 2020. Você foi lá em janeiro, fevereiro, começou as aulas, o trote, aquela coisa toda. Acabou. Só 2 anos depois que você vai voltar. Você não fez o círculo de amizades, você não fez aquele momento importante do colégio para a universidade, que você está se afirmando e tudo mais. Como fica a cabeça de uma pessoa dessa? Como fica uma criança que não entrou na escola e não socializou? Como fica uma pessoa já mais de idade, que a rotina do dia a dia dela era poder sair de casa? Assim, você cria um impacto negativo, e que eu acho que hoje deveríamos refletir sobre isso, as pessoas que afirmaram coisas que não sabiam sobre isso, sobre essa doença, tanto para o bem quanto para o mal, mas que deixaram as pessoas com um trauma enorme. E hoje a gente percebe muito bem assim a mudança na sociedade como teve. As pessoas buscam muito mais por entretenimento do que buscavam anteriormente. Lembra aquela coisa que os caras falavam assim, o novo normal? Eu até acho engraçado, esses dias eu vi isso de novo, né? Uma postagem antiga de não sei quem, falou assim, putz, teve gente que acreditou nisso, né? Não, porque o novo normal, as empresas vão só deixar os funcionários em home office, não sei o quê. Cara, já tá tudo igual de novo, todo mundo chega da mão, e aí, beleza, não sei o quê, não tem mais de suquinho. E as pessoas ficavam cagando regras sobre aquilo e tal. Eu acho engraçado que ultimamente a sociedade ela tem andado muito... É muito sensível, né? Qualquer coisa cria-se uma... Sensível, eu quero dizer assim, não é sensível, ela é irritável facilmente, é isso que eu quero dizer, né? Inflamável, né? É muito interessante isso. E acho que foi muito inflamado a sociedade como um todo, exatamente na pandemia, né? Que a gente viu as pessoas mudando o comportamento de grupo de uma forma muito, muito absurda, assim, né? Muito repentina, né? Até meio assustador. Foi assustador acompanhar isso, assim, né? A gente sente muito por tudo que aconteceu. Lógico, as pessoas que faleceram, as pessoas que entraram em depressão, as pessoas que perderam negócios, as pessoas que, enfim... Muita gente não se recuperou de fato, né? Não. Exato. A maior parte das pessoas não conseguiu se restabelecer. Eu convivo com pessoas que eu conheço, enfim, sou do comércio, estou ali. Exato. A maior parte das pessoas não conseguiram se recompor, principalmente financeiramente. Passaram pela situação da saúde, etc., tão estáveis e tudo mais, mas não conseguiram se recompor financeiramente. E isso é uma coisa que é bem complicada, porque você pega uma pessoa que está dentro de uma determinada idade, que já não tem mais um fôlego e um pique para poder retomar aquilo tudo, você entra num grau de depressão federal, cara. É difícil de você conseguir sair disso. Mas, realmente, hoje a gente vive numa sociedade muito sensível, muito pouco capaz de compreender. Prega-se muita compreensão, entendimento, etc., mas... O contrário, né? Na prática, na realidade, outra coisa completamente diferente. E aí eu acho engraçado que a cidade vive hoje em lutas super dignas, de fato, de serem lutadas, mas de uma forma, às vezes, muito errada de ser lutada, né? A gente vê muita coisa disso, muita exacerbação de todos os lados, né? Exato. É interessante isso. Né? Mas eu falo, pelo fato de a gente não viver em comunidade, cara. Pelo fato de não viver em comunidade. A gente não vive em comunidade, a gente não consegue enxergar o outro como um comum. Você enxerga o outro como um vilão. Um vilão. Então, esse cara, ele é o obstáculo para o meu bem-estar. Essa mulher, esse homem, esse XYZ, qualquer coisa é um obstáculo ao meu bem-estar. E o que é meu bem-estar? É o que esse grupo aqui está falando que é bem-estar.
eu tenho que seguir isso, eu tenho que seguir isso, eu tenho que seguir isso, tem que ser o consumo, ou tem que ser um estilo de vida, ou tem que ser uma sexualidade, ou tem que ser uma ideologia. E aí o meu pai está entre eu e essa felicidade. É a minha mãe que está entre eu e essa felicidade. É meu namorado, é o meu marido, é o meu trabalho. E aí tudo é um obstáculo para chegar àquele ponto, que nunca chega. Nunca chega. E existem pessoas que, impulsionadas por isso, conseguem sucesso. Mas ela visualmente tem um sucesso, mas quando ela chega lá, ela fala, eita, não era isso aqui. Ela é vazia. Ela é vazia. Ela é vazia. A gente, no nosso círculo, conhece muitas pessoas. E aí, o pior, se você ainda tiver a sorte de conseguir conquistar isso, sendo honesto, sendo gentil com as pessoas, você ainda tem um problema menor para lidar. Agora, quando você conseguiu isso, não sendo honesto e não sendo gentil com as pessoas, meu amigo, aí você está triste. Aí você está muito triste. Aí você não vai conseguir se livrar disso tão cedo se você tiver um pouco de reflexo de consciência. E tem pessoas que nem têm esse reflexo de consciência e vão pisando no acelerador até cair no penhasco. E que, é que eu falo assim, eu não tenho interesse nem desejo de conviver com essas pessoas. Verdadeiramente. A gente tem uma opção que foi dada a nós por Deus, que é o livre-arbítrio. Então eu não quero conviver com esse tipo de gente, eu não quero conviver com pessoas que só pensam em si mesmas e em pessoas que têm um interesse legítimo, por mais legítimo que seja, mas só para auto-benefício próprio. Eu tenho essa opção de não escolher conviver com essas pessoas. E eu não escolho. Mas eu não fico atacando elas, eu não fico virando... Porque eles são o grande vilão da sociedade. Não, não são não. Eles constroem a parte delas, como você mesmo bem pontuou no começo lá. Para existir um rico, não precisa existir um pobre necessariamente. É completamente... Essa conta não existe isso. Muito pelo contrário. Quanto mais pessoas em determinadas sociedades, quanto mais pessoas ricas, mais pessoas com potencial de desenvolvimento você tem e tal. Exato. Então, não existe esse meandro desse caminho. E justamente por isso que eu não fico pregando contra. Eu só não quero conviver com pessoas desse perfil, com pessoas que segregam, com pessoas que criam divisão, com pessoas que falam não, porque você é XYZ, você tem privilégio, você não sei o quê. Você não sabe como foi a minha vida, ou eu não sei como é a vida da pessoa para poder falar sobre isso para ela. Então, como que se cria esses grupos, né? Uma coisa meio doentia até. Exato. É muito falta de... Eu acho que é muito falta de raiz também, sabe? De você ver os antepassados, entender porque eu acho que a história, porque eu acho que a história em si, né? Você saber de onde você veio, eu acho que molda muito essa cabeça, né? Mas até saindo um pouco disso, e isso é uma mentalidade muito legal, porque eu vi muitas pessoas também fora da curva, eu sempre vejo isso, de se preocupar com o que elas estão fazendo, o que está acontecendo, e não ficar vendo, às vezes, parte ruim, né? Vamos parte ruim, melhorar, né? E eu acho que é o drama do coletivo, né? As pessoas também entram nos dramas do coletivo que elas nunca viveram e elas começam a entrar naquele drama coletivo e pegam para elas uma coisa que não existe e começa, né? Exatamente. Não, é maluco. Isso é muito, muito maluco, né? Mas foi muito exacerbado exatamente na pandemia por tudo isso que... A distância das pessoas, né? Mas, Marconi, assim, no geral, como... Eu imagino que até a própria religião deve fazer você ver muito esse lado das coisas, né? A religião te ajudou nisso? Foi mais a família? Foi um conjunto? O que fez você ter uma mentalidade desse jeito mais aberta e de entender assim, não, é o problema da pessoa, é o jeito da pessoa, tô do meu lado aqui tranquilo, eu vou ver minha vida. Então, o que fez ter essa mentalidade que você tem hoje, assim? Eu era ateu até, sei lá, 2017, 2018, assim, até pouco tempo antes da pandemia. Interessante. Eu era ateu e agnóstico, né? Eu falava que eu não sabia se Deus existia e não era nem que eu não sabia, eu tinha certeza que não existia, aquela coisa toda, né? Uma presunção, enfim, minha no meu caso. Eu não falo que as pessoas que são assim são presunçosas, não. Pelo contrário, no meu caso específico era isso. Mas eu não me contaram a verdadeira história. Igual a gente ouve uma ideologia, um grupo ou algumas coisas que a gente toma aquilo como, pô, que legal. Quando a gente assiste uma série, por exemplo, todo mundo que assiste Poderoso Chefão sai do filme querendo ser meio mafioso. Com certeza. Você sai com aquela postura meio tipo, oh, não sei o quê, a família. Você fala, caralho, quero ser esse cara. Foda. Quando você assiste, sei lá, qualquer outro filme, né? Você vê os adolescentes, crianças, assiste Harry Potter, a varinha, aquela coisa toda. É verdade. E não contaram a história direito, contaram outra história para mim sobre a religião.
no geral. E quando eu fui me debruçando, e eu sempre fui muito aberto, assim, ia em igreja evangélica com os meus amigos, né? Congregação Cristã do Brasil, sempre achava muito interessante a forma com que as pessoas observavam a presença de Deus e etc. Né? Mas eu não era a minha vibe, sempre convivi muito bem, sempre fui uma pessoa muito harmônica e tal, mas achava que não existia, achava que era uma bobeira e tal. E aí quando eu comecei a estudar um pouco mais filosofia, eu comecei a entender algumas questões que eram particulares a mim, mas ao mesmo tempo eram questões que eram comuns, que como é que um cara há 4.000 anos atrás teve os mesmos dramas que eu, as mesmas alegrias que eu, as mesmas paixões ou não que eu, descreveu aquilo tudo de forma, né, isso se perdurou com o tempo e hoje eu me sinto especial para achar que eu sou... Não, eu sou mais um desses 8 bilhões que estão aqui agora nesse exato momento e desses outros, sei lá quantos trilhões de seres humanos que viveram antes. Tá, ok, mas alguma coisa deve reger isso, etc. E foi quando uma das influências que eu tenho hoje, que é muito forte a mim, que é o Olavo de Carvalho, que eu sou aluno do Olavo e tudo. Comecei a estudar muito o trabalho que ele fez. Em função do trabalho, eu conheci o Olavo através do que ele fez sobre o Aristóteles. Ele é um dos filósofos que conseguiu melhor traduzir algumas teorias, algumas hipóteses de Aristóteles, né? E aí, quando eu comecei a ver, eu tinha aquela mesma imagem que todo mundo, pô, Olavo é terraplanista, astrólogo, não sei o quê. Eu falei, mas vou ler esse livro aqui. Aí comecei a ler, falei, nossa, interessante. Aí li outro livro, falei assim, caramba, que interessante. É verdadeiro o que esse cara está dizendo. Certo. Quem são as referências dele? Uhum. Aí foi atrás dos filósofos que eram referências para ele, etc. Os filósofos brasileiros, referências para ele. Quando eu fui observando tudo aquilo ali, eu falei assim, caramba, existe um arcabouço teórico aqui muito rico, riquíssimo, fantástico. Como que isso não me caiu antes? E uma das maiores influências para ele era o catolicismo. Era a história da igreja, e não só a história da igreja, mas a história de Jesus Cristo e toda os acontecimentos narrados pela Bíblia. E ele tem uma forma muito clara de transmitir isso. E aí, através disso, eu já até como ateu, ouvia e entendia alguns padres, aquela coisa toda, já seguia alguns deles. E eu saía para correr, principalmente ali um pouquinho antes da pandemia, né? Durante a pandemia, principalmente. Acordava de manhã cedinho, saía para correr, era maravilhoso, não tinha ninguém na rua, era um hábito muito sozinho. É verdade, é verdade. E um tempo depois começou-se a ter missas. E aí eu, no meio da corrida, parava e ficava ali, meio que do lado de fora, ouvindo, né? Você ainda como ateu nessa época. Ainda como ateu, observando aquilo lá. E aí foi muito curioso, porque teve um fato interessante na igreja, que inclusive um dos meus sócios, o Rafael, que não é o Brancatelli, né? Rafael Ribeiro, casou. Eu estava ali parado e tal. E aí a homilia do padre foi muito bonita, foi muito bacana, né? E eu ainda não entendia direito o rito específico, não praticava, não ia, né? Apesar de ser batizado e tal. E aí um dia eu estava lá, assim, parado, estava olhando, aí aquilo mexeu comigo, eu falei assim, caramba, que legal, que bacana isso. Estou entendendo como que é E aí juntava o que o Olavo falava, juntava o que alguns padres começaram a dizer, eu falei assim, pô, esse negócio faz sentido o que esses caras estão falando aí. Olha a presunção de novo, Exato, né? exato. 2.000 anos de práticas humanas para alcançar o ser santo, né? Numa igreja que muitas pessoas acusam de machista, etc., que não tem nada de machismo, a gente vê a maior fonte de adoração é uma mulher, a base de tudo é a mulher, sim, então, sim. Tipo, então o chip está errado, e eu acreditava no contrário, de ser algo machista, etc., e eu fui entendendo aquilo tudo, e aí foi quando numa outra oportunidade, eu estava andando ali, corri e tal, corrida acho que quase 20 quilômetros, aí voltando cansado ali, subindo a ladeirinha ali na Padre João Manuel. E aí tinha uma igreja que era muito bonitinha, eu parei ali, sentei e comecei a ouvir a homilia do Padre Everton, que é o padre da paróquia que eu frequento hoje.
E, putz, lindíssimo. Um cara inteligentíssimo, jovem, assim, bacana. Tinha recém entrado naquela igreja, porque ele desenvolve um trabalho junto à Cúria, né, e tal, e ele estava se sentindo pressionado, acabou indo rezar a missa ali, a comunidade acolheu ele muito bem, etc. Ele tem... Toda vez que eu vou na missa tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. É um cara super carismático, assim, inteligentíssimo. Gosto muito do trabalho que ele tem desenvolvido. E a Tayana, minha namorada, morava em Brasília. Está aqui em São Paulo agora, né? Está morando comigo já. E, enfim, tem participado bastante também, etc. E aí foi onde eu consegui ter esse contato com a Igreja Católica e da qual hoje eu sou um fiel. Como tudo que é feito pelo homem tem os seus defeitos, obviamente, claro, mas que ali eu consegui ser acolhido e perceber a importância da história bem contada. Né? Tipo, eu olho hoje e falo assim, caramba, eu fui enganado. Mas sem prejuízo a nenhum dos lados, mas falo, poxa, que legal, que bacana seria se as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer a verdadeira história, antes de ter a opção de escolher, sabe? Sem ter essa deturpação dessa história que é magnífica, né? É magnífica mesmo. Muito interessante. Compartilho também do mesmo... que legal. Exatamente. Mas muito interessante porque eu acho que isso mostra um pouco da gente olhar, ver... Assim, não é só na fé, mas em tudo que a gente faz, né? Se a gente vai a fundo, se a gente entende, vê com nossos olhos mesmo, não às vezes com os olhos dos outros, a gente começa a ter uma opinião que é nossa, na opinião dos outros. E aí sim a gente consegue fazer um papel real para a sociedade. Porque eu acredito muito, não sei se você compartilha comigo isso, mas a gente só consegue de fato influenciar na sociedade se a gente tem a nossa visão única, né? Assim, nosso jeito de ver as coisas, né? Às vezes a gente só vai na manada e esquece de olhar para dentro de nós mesmos, né? Exatamente. Então mas muito legal. E bom, mas acho que se a gente ficar aqui, a gente vai falar muito mais, né? Vamos parar. Abre mais outro vinho aí. Daqui a pouco já acaba isso aqui também. Quanto tempo tá dando aí, Kodama? 1h50. Oi? 1h50. Nossa! A gente estuda 1 hora só. Meia hora. Então vamos. 4h30 já. Exato. Mas que o papo tá bom, né? Então quer dizer que foi bom demais o papo. Mas vamos então já encaminhando para o final. Acho que tem que chamar de novo para a gente falar de mais coisas, que a gente tem muito mais assunto para falar. A hora que você quiser criar temas aí, a gente fica batendo papo com o pessoal aí. Exatamente. Não, que a gente pode desde macroeconomia até política e filosofia, né? Dá. História de São Paulo. Dá, viu? Pior que dá. Foi engraçado que com o Rafael a gente até falou de bossa nova, cara. Assim, que legal. É uma paixão nossa de nós dois. Daí a gente até no final eu falei, Rafael, conta pra galera aí como começou a bossa nova. Então... O meu nome é Marconi Vinícius Moraes de Souza, por causa do Vinícius de Moraes. Sou um fã incondicional do Vinícius. Ele teve uma exposição no Farol Santander agora recente que foi incrível. E agora está no Farol Santander lá de Porto Alegre. Tá de Porto Alegre? Vale a pena ver, é lindíssimo, cara. Lindíssimo. Inclusive, eu lembro que ele escolheu uma música do Chet Baker, alguma coisa assim, que ele estava falando e tal. Exato. O álbum. Sou super fã. Tem uma música do Chet Baker que eu até mostrei para ele, que ele não conhecia, que é uma versão que ele faz do As Time Goes By. Certo. Para mim, a versão mais maravilhosa do As Time Goes By, já gravada na humanidade, é a do Chet Baker. É incrível. O que a gente falou do Chet Baker foi que a gente tava conversando sobre, tava falando, eu nem sei se bem, nem faço ideia como que a gente chegou nessa parte de bossa nova, mas a gente percebeu que a gente gostava disso, a gente começou a bater um papo. Ele falou, cara, você sabia como foi criado? Eu falei, sei, né? Enfim, foi João Gilberto e tal. Ele falou, não, mas sabe o que influenciou ele? Eu falei, não. Ele falou, então, na verdade foi um músico do jazz nos Estados Unidos, o Chet Baker. Eu falei, não, o Chet Baker eu conheço. Daí ele explicou tudo, não, porque o Chet Baker, ele criou aquele álbum Chet Baker Sing, eu acho que é tem a voz dele é uma voz mais calma, né? Né? Não tem aquele vozeirão dos cantores da época, né? Enfim. E isso influenciou, né? Exatamente. Isso influenciou muito o João Gilberto a criar, de fato, a batida do samba junto com essa melodia mais doce, a voz dele, que não era uma voz tão potente. Sim. E a gente começou a discutir sobre isso, sabe? Eu falei, caraca, que interessante, né? Foi por isso que a gente falou de Chet Baker. E a poesia, né? Porque o brasileiro, ele é mal acostumado. As canções, elas têm que fazer um certo sentido. Apesar que hoje existe processo de destruição, né, e tal. Mas
é diferente da música americana, europeia, enfim. Você tem um sentido, porque a gente absorveu muito da poesia. Você vê Cartola, você vê assim. Total. E isso veio muito do Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes é um cara que tem muita importância na música brasileira, porque ele deixou de ser poeta para ser um compositor, o que era uma tristeza para todos os poetas, né, que falavam que o Vinícius tinha muito potencial como poeta, se ele continuasse como poeta. Ele abriu mão daquilo e foi viver... Ele teve mesmo, né? Ele mesmo assim, mudando, Sim. a poesia, quando foi importante. Ele participou da criação da Bossa Nova, assim, 100%, e criou, junto com o Baden Powell, os afro-sambas. O cara criou praticamente 2 ritmos de música. Assim. Quem no mundo tem essa chancela, né? E que ainda também, mais uma vez, aquela questão da história, né? É pouco valorizado, né? Pouco. Mas, enfim, putz, o Vinícius é maravilhoso. Nossa, é incrível. A história inteira da música brasileira. A história do Brasil para mim, assim, eu sou apaixonado pelo Brasil. Para mim, o país que existe é o Brasil e você esquece. Incrível, assim. incrível. Eu acho incrível. Porque a gente tem esses mistos que eu acho que foi muito único do jeito que o Brasil foi criado, de mistos de culturas muito distintas. A gente foi extraindo a nossa de uma forma muito forte ainda, né? Com todos os aspectos que a gente teve, a gente ainda conseguiu extrair uma cultura muito brasileira. O Brasil é muito criativo, né? E a gente volta no vinho, né? Os portugueses, né? Eles permitiram isso pra gente, cara. Foi um presente que eles deram pra gente. Aqui a gente teve uma miscigenação tremenda. E a gente... Não só a miscigenação, mas a capacidade de adaptação. Isso foi herdado. Isso foi herdado pelos povos originários aqui, né? Os índios, etc. Mas muitos portugueses ajudaram a fazer isso, porque eles já tinham isso em função... assiste o documentário lá do Brasil Paralelo, que eu falo. Como que é o nome mesmo? Brasil, A Última Cruzada. Brasil, pessoal, então assistam aí Brasil Paralelo, Brasil, A Última Cruzada. Muito bom. A dica aí do E a gente vê que a sequência disso é tudo isso que a gente tem no Brasil, cara. A gente tem uma capacidade de criatividade muito grande. A gente tem a gente tem árabes e judeus convivendo juntos, eventualmente até casando-se entre si. Aqui no Brasil é uma coisa... Meninas ou homens de origem judias e tal... e convivendo juntos. Então, assim, é um negócio fantástico, cara. O Brasil tem essa capacidade. E aí a música é reflexo disso, né? O esporte é reflexo disso, enfim. Tudo. E é interessante, a nossa língua também é muito completa, né? A poesia no português, né, no Brasil, é um absurdo, né? O que a gente consegue fazer. E é interessante que o jeito que a gente como pessoa também é muito diferente. Sim, totalmente. Eu acho isso, totalmente. Assim, Brasil, eu sou fã. E aí, deixa até aqui uma ressalva de referência histórica, o professor Thomas Juliano. Ele é um professor jovem, mas que tem uma capacidade de transmitir a história brasileira incrível. Então, onde que a gente encontra eles? YouTube e Instagram. Thomas Legal Juliano. Demais. Thomas com TH. TH, Thomas Juliano. Perfeito. Bom, mas agora que a gente está encaminhando para o final, eu gosto de fazer 3 perguntas, assim, palavras, assim, com poucas palavras, mas para saber um pouco mais sobre o jeito que você vê esses 3 pontos, que eu acho que são pontos que influenciam a sua vida, né? Uhum. Primeiro, o que foi e o que é a família para você? É a base de tudo. A família ela é o meio e a convivência, né, do ser humano. É o que nos permite. O ser humano ele não nasce pronto, né? Não é um cavalo que já nasce, sai andando, ele pasta ali e tal. Você precisa de cuidado. E quem te cuida geralmente é a família. Tem aquela coisa que o pessoal fala, não, porque família é tradicional, você... Não, família, seja uma avó, um avô, um tio, uma tia, sei lá, você caiu do nada e algum grupo de pessoas cuidou de você, aquilo é a sua família. Quem te cuida, zela, olha por você, é a sua família. E é a base. Eu acho que a família é a base de tudo. Perfeito. O que é o dinheiro para você? O dinheiro é uma consequência. É consequência de uma responsabilidade ou de uma irresponsabilidade. Aí ou você tem ou você não tem, mas é a consequência. É a consequência. E por último, o que é a espiritualidade para você? A espiritualidade me permite até fazer um paralelo, Lógico. Né? A comunidade. A comunidade ela é um meio na comunidade
para a comunidade e em comunidade. Eu acho que isso é uma situação a qual o ser humano vive. Não dá para você fugir disso. Você pode morar numa ilha absolutamente sozinho. Em algum momento você vai ser impactado pela comunidade de alguma forma. E para viver em comunidade é necessário algum tipo de espiritualidade, seja até a ausência dela, mas você precisa negar aquilo, precisa negar a espiritualidade, mas a espiritualidade ela é a base. Se você emergir dentro da espiritualidade, dentro de qualquer religião, qualquer igreja, é importante porque você cria base, você cria referência, você cria família, você cria grupo, você cria comunidade. Quando você nega a espiritualidade, você também está criando uma comunidade, você também está criando outros tipos de crença, outros tipos de laço. Mas tanto a espiritualidade quanto a comunidade, elas são fundamentais. Agora, para mim, a espiritualidade ela é o meio e é o fim. Seja para você afirmá-la ou para você negá-la. Mas é essencial. Pô, muito bem. Então, obrigado pelo esse conhecimento, toda essa história. Obrigado. A gente tem que marcar um para falar de outras coisas, aí, de Vixe, assuntos específicos. ainda tem muito mais papo para poder bater aí. Agora, vou pedir porque, como todo episódio a gente faz, né? Um dia a gente vai achar isso daqui, viu? Porra, vamos encher um de 40 litros. 40 litros, por favor. Vou pedir para você colocar seu nome aqui, né? E também colocar uma palavra que representa a sua jornada. Tá bom. Fica à vontade aí. Obrigado. Deixa eu pegar aqui o pote. Bom, muito bem, hein? Hoje o papo foi bom. A gente nem percebeu o tempo passando também. Quer dizer que quando o papo tá bom, é isso, pessoal. Dava até para daqui a pouco abrir uma outra, né? Garrafa. Mas, enfim. E, bom, pessoal, você que tá assistindo, já sabe, né? Curte aí, aciona o sininho, todos aqueles comentários blogueiros e youtubers da vida, né? Então, a palavra foi família. É isso aí. Família. Bom, muito bem. E acho que a família representou muito, de fato, a sua jornada, né? Com certeza. Então, vou pedir para você colocar, na verdade. Né? Opa, obrigado. Vamos aí fazer uns votos. Mais um aqui. Que legal. Muito Prazer bem. fazer parte desse seleto grupo. Com certeza, com certeza. Essa história é muito incrível. Acho que traz muitos ensinamentos. Acho que não só sobre viver em comunidade, mas sobre família, sobre o que de fato tem valor na vida, porque eu acho que o mundo está muito perdido hoje no que tem valor e o que não tem. Né? E é muito legal ver uma pessoa muito sóbria assim de cabeça olhar para os verdadeiros valores que a vida tem e não aquelas coisas fúteis que a gente vê muitas vezes no dia a dia. Bom, mas também, para a gente viver mais comunidade ainda, queria saber de você, quem que você acha legal também vir aqui tomar um vinho comigo, contar um pouco, compartilhar um pouco da história, né? Quem ou quais pessoas, enfim, fica aí a sua... deixa aí... Você que manda nesses próximos convidados. É interessante pensar que as pessoas elas não sabem o valor das coisas, mas sabem o preço, né? Então, assim, infelizmente, eles estão confundindo, né, o valor com preço, enfim. Cara, faz a lista aí. Eu falei lá no meio dessa nossa conversa, né? A gente tem o livre-arbítrio de conviver com pessoas bacanas, né? Então, cara, assim, uma pessoa que eu indicaria, acho que logo de cara, é o Olivier Inquier, que hoje eu tenho o prazer de dizer que ele é meu sócio, mas ele é um líder para mim, ele é uma pessoa que toda vez que eu sento para conversar com ele, eu aprendo muito com ele. Ele tem uma experiência incrível de vida, vivência, é um baita empreendedor, é um self-made man, assim, ferrado. Um cara super família. A Adriana, a esposa dele, é a mulher mais elegante que eu conheço na vida. Thay, minha namorada, olha só, né? Enfim, desculpa, né? Na verdade, sem ciúme, por favor. Mas enfim, elas são super amigas, etc. Mas a Olivia, filha dele, também é um doce de menina, assim. Então, o Olivier é um cara muito bacana que eu indicaria. Mas olha, vou falar para você, Caio, não sei quantos episódios essa temporada do podcast vai ter, mas eu conseguiria falar do DJ Boy, que é meu primo, que é um DJ de funk que está bombando por aí, faz um funk consciente, super bacana. Tem o meu sócio Cássio Pardini também, que é um cara que
flui de conversas pra caramba, produziu o filme do Turma da Mônica, resgatou o acervo do Adoniran Barbosa. Tem também o André Agra, que é CFO do Pipefy, um cara que tem uma história brasileira, assim, bem parecido com a gente. Enfim, tem uma série de pessoas que eu gostaria muito. Meu pai, né, o Toninho da Galeria, Não, que também Toninho tem que vir, né? é uma outra figura também importantíssima para trocar essa ideia com você. Enfim, a gente conseguir aumentando cada vez mais essa comunidade de pessoas que pensam também em comunidade, etc. Mas eu acho que o Olivier vai ser um início bacana de você bater um papo, conversar. Acho que vai ser um cara legal. Então, já sabe, né? Tá convidado. Eu brinco que tá convocado, né? Tá convocado Isso vir aí, aqui. Olivier, ó, tá convocado, hein? Vamos lá. Exatamente. A gente faz até, se preferir, até um vinho francês também, a gente. Olha, eu vou te compartilhar uma coisa aqui. Olivier, ele é mais brasileiro do que muitos brasileiros que eu conheço. Ele é um cara que ele não é mais francês. Não é, né? Também quantos anos ele tá aqui, né? Ele tá há muito tempo, assim, mas tem um sotaque, mas, sabe, não é nem pela presença física, mas é pelo espírito. Ele entendeu o que é brasileiro, ele se apaixonou pelo Brasil, ele se apaixonou pelo que é brasileiro e se transformou por aquela paixão. Igual quando a gente tá num relacionamento, o casal vai ficando igual, né? As duas pessoas vão ficando iguais. Ele ficou o Brasil. Ele é um cara que é impressionante. Assim. Quando você conversar com ele, você vai perceber bastante isso. Perfeito. Muito bem. Então, de novo, muito obrigado mesmo por vir aqui. Obrigado. Acho que o papo nosso fluiu demais e é muito bom receber pessoas assim, igual a gente sempre tem recebido pessoas fora da curva, mas é muito legal ver pessoas como você, assim, com a visão tão incrível de mundo, que eu acho que muda muito. Eu acho que a nossa visão ela pode impactar muito mais o mundo que a gente imagina, né? Com certeza. E é isso, viver, né, em comunidade, enfim. Mas muito obrigado e até para... Tinha que até brindar. Tem breve, né? Não, tem até colocar mais um pouquinho aqui, né? Você tá doido? A gente tem que, pelo menos, para brindar esse final aqui, que... Senão, já brindamos na entrada, a gente tem que também... Tem que terminar brindando também, né? Então... Valeu, querido. Saúde, Caio. Saúde. Valeu, sucesso. Valeu, viu? hein? Sucesso. Bom, pessoal, então, como já sabem, toda semana, mais uma História Fora da Curva. Muito obrigado novamente pela presença e vamos aí para a próxima. Então, um brinde a todos aí em casa. E é isso, pessoal.